A paz, gente. Boa noite. Vou aguardar a rede social chamar as pessoas. Hoje nós vamos estar continuando o nosso projeto sobre profissões, onde a gente convida uma pessoa para contar como foi que ela chegou nessa profissão. A gente conhecer um pouquinho da história, hoje vai ser a história da Hanai, que já entrou aqui. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, o que aconteceu para ela buscar ser doula, tá? E ela vai descrever aqui para vocês. Então nosso objetivo é justamente esse, fazer com que mais pessoas queiram ter profissões aqui no Japão, além só de trabalhar na fábrica, ok? Não só para jovens não, viu, gente? Para você que também está aí na fábrica parado e não sabe o que quer fazer, tem muitas oportunidades, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos começar a falar com a Hanai. Então vamos lá, Hanai, já convite. Tudo bem, a Hanai entrou aqui, tudo Olá, jóia? tudo bom? Oi, Rá. Hoje eu vim um pouquinho antes, já arrumei tudo, porque sexta-feira a gente deu um detalhinho. Já entrei um pouquinho antes, Hanai, porque na sexta-feira parece que nada deu certo. A gente demorou. Aí eu falei, nossa, meu Deus, deixa eu já fazer o teste antes pra gente não ter esse probleminha. Mas graças a Deus que deu tudo certo com você e rapidinho. Bem, então vamos lá. Para quem não sabe, hoje a Hanai vai estar contando um pouquinho a história dela. Eu quero saber quanto tempo você tem de Japão, quanto tempo você chegou aqui, o que você fazia antes e qual foi o seu start para você começar a buscar a sua profissão. As dificuldades que você teve, é claro, e o porquê realmente você chegou e falou assim, não, isso aqui é o... Ou se você fazia também outra coisa. Me conta um pouco a sua história para a gente entender. Boa noite, pessoal que está entrando. Não vai dar para a gente dar salve para todo mundo, para a gente focar aqui no conteúdo, mas muito obrigado para quem está entrando. Vamos lá, Hanai. Seja Bom, eu bem-vinda. cheguei. Obrigada, obrigada pelo convite, né? Eu cheguei no Japão em 2001. Eu tinha 13 anos. Eu saí do Brasil no dia do meu aniversário de 12 para 13. Cheguei aqui com 13. Aí fui pro Chugaku, né? Estudei só no Chugaku, não fiz o colegial aqui no Japão. Já fui trabalhar. Eu trabalhei em fábrica já com 16, porque com 15 não pegavam, né? Com 16 naquela época pegavam. Tinha bastante adolescente que não terminava a escola aqui e já ia para a fábrica, né? E deixa eu perguntar, você já Começou a foi para a escola travar. japonesa ou você entrou em escola brasileira? Como foi? Não sei se deu uma travadinha, só me avisa aí. Travou? Ah, Não, ok. Voltou. voltou. Então, aí, como a maioria dos meus amigos aconteceu, foram para a fábrica, fui também no embalo, fui para a fábrica. E com 19 anos me casei, né? Aí eu tive o meu primeiro filho com 20. Mas E só uma pergunta, depois. você já sabia falar japonês? Que você falou que você entrou já na escola japonesa, é isso? Isso, não sabia falar japonês. Eu tive que aprender tudo ali na marra. Foi um mês, assim, tipo, de um intensivão mesmo. Primeira semana aprendi hiragana, segunda semana aprendi katakana. Isso Já que eu quero que colocaram você eu no coloque kanji. também, porque você imagina que, assim como você, teve muitas pessoas que vieram com essa idade e as dificuldades que tiveram, né? Então isso é muito importante você estar ressaltando aqui, porque tem gente que vai achar, poxa, não vou conseguir fazer nada, entende? Então é por isso que eu quero também que você Ah, sim, conte. sim. Então, aonde eu estudava tinha bastante brasileiro. Ah, Se tá. for comparar aquela época, em 2001, não tinha tanto brasileiro assim nas escolas. Tinha Tsuyako já na escola, já, né? Hoje em Opa! dia quase todas têm, mas na minha época lá ela ia uma vez por semana. Né? Aí eu lembro que tinha aquela salinha, como chegou muito estrangeiro, foi no Tiriu, não sei se você conhece. Não. Aqui em Arte é bem conhecido, Ah, tem sim. bastante brasileiro, né? É um Dante que acho que são 70 prédios, se não me engano, Sim, mais ou sim, menos sim. isso. Tem muito brasileiro lá. Aí então, acho que como a demanda de brasileiro ele era muita, então a escola já foi se adaptando para isso, né? Uau, que bom, então. Então. Aí eu fui para uma salinha, aí ali, como eu não sabia falar nada, assim, o que eu sabia era palavrinhas, uma ou outra que a minha batia ensinava, tipo, Ohayou. ohayou, arigato, né? Aí cheguei aqui falando benjo também. Que a O gente pessoal começa. não usa benjo, né? Eu tô irê. Toire. Daí, aí eu fiquei lá, fiquei uma semana. Daí ela falou assim, bom, o primeiro mês eles falaram que ia fazer uma avaliação. Conforme o meu desenvolvimento, aí eu já estaria entrando nas aulas, né? Mas o primeiro mês eu ia pra escola, fiquei... As 2 primeiras semanas eu lembro que eu fiquei direto.
eles me passaram bastante hiragana. Primeira semana já peguei, graças a Deus, eu consegui pegar, assim, de primeira o hiragana. Aí fiz uma provinha, passei na provinha, semana seguinte já foi katakana. Aí na sexta-feira já fizeram Começo do kanji, a introdução. provinha. Daí, como eu passei na prova de hiragana e katakana, aí eu já tava, querendo ou não, eu consegui ali, eu memorizei bem. Aí já colocaram no kanji. Aí foi kanji de primeira série. Então eu tive que meio que correr atrás de 6 anos de kanji. Era muito kanji. Eu só sei que no final do mês eu já tava, assim, até que eu tava indo bem. Eu lia bastante, eu conseguia ler, escrever bastante. Mas eu ainda não entendia. Tinha muita coisa que eu falava errado. Eu não tinha vergonha. Isso daí eu nunca tive vergonha de falar errado. Que bom. Eu tentava me comunicar em inglês com a professora. Então foi bastante... Pra mim foi fácil a adaptação, porque tinha bastante brasileiro também, né? Mas também, então, aí que tá. Você falou que você também tentava se comunicar. Você não era uma pessoa que era introspectiva ao ponto de não se esforçar, de não querer se comunicar. Você é aquela que quer falar. É isso. Eu sempre gostei bastante. Principalmente línguas. Línguas também é uma outra área que eu gosto bastante. Eu estudei inglês, boa parte assim, eu estudei sozinha, consigo me comunicar em inglês, eu consigo me virar bastante. Então, assim, como essa área de línguas eu sempre gostei bastante, então eu me esforcei bastante nisso daí para aprender mesmo. Falei, não vou ficar aqui, porque às vezes eu entrava na sala de aula, quando eu comecei a ir com o pessoal, era estudos sociais, e falava das histórias do Japão, entrava para um lado, saía para o outro, falava, nossa, era muito ruim. Ficar na sala, parecia que, tipo, tava numa sala em branco, meu pensamento, ficava pensando em várias coisas, né? Entendi. Daí eu comecei a olhar, daí eu olhava as palavrinhas, circulava uma palavra, naquela época não tinha iPhone para você ir chegava pesquisar, em casa, sim. Chegava em casa e um dicionário, aquele dicionário velho que tem um vermelho e um verde. Sim, quem que nunca, né? Todo mundo tem. Eu tenho até hoje, isso daí eu gosto bastante dele. Eu usava esse daí eu olhava a palavrinha e tal. E eu consegui pegar bastante palavra, coisa. né? Legal, Mas, então, assim, isso me é muito desenvolvi bem. importante, porque tem muitas pessoas que acham que, tipo, não, cheguei com essa idade, não vai dar certo, ou eu vou querer desistir. Aí você falou que com 19 anos você casou, né? Casei. Casou cedo. E como foi? Aí você, o que você pensou? Me fala. Bom, aí saí do Tchugaku, não fui pro colegial, como a maioria coisa, aí comecei a trabalhar, né? Aí depois que eu casei, que eu falei, poxa vida, poderia ter feito um colegial, né? Porque daí a gente começa, acho que a cabeça, sair da casa dos meus pais, aí começa a ter sua própria vida, você começa a pensar, fala, nossa, aqui ainda dá, hein? Hoje em dia ainda dá pra você. Naquela época não pediam tanto colegial que nem hoje em dia já estão pedindo mais aqui no Japão, né? Tem bastante lugar que se você não tiver colegial, eles já não pegam. Mas assim, a ideia foi assim, vou correr atrás. Quando eu pensei em correr atrás dos estudos, tirar um atraso, que foi uma japonesa que trabalhava comigo, ela falava, vai estudar no noturno. E eu não sabia, eu achei que uma vez que saiu da escola aqui, não teria como. Ela vai estudar noturno, dá tempo ainda. Daí eu fui atrás, eu fui na escola, na época no Tchugaku que me formei, pra mim poder estar indo me informar para poder entrar. Mas aí eu casei e descobri que eu tava grávida. Aí não daria. Aí o professor, ainda cheguei a ligar no colegial, o professor falou, ó, quando começar a ficar a barriga grande, fogoma na saia não pode, aí você vai ter que parar e depois voltar tudo de novo. Eu falei, não. Nossa, que difícil aqui, né? Porque no Brasil não isso não conta muito, mas que legal você até estar informando. Porque, na verdade, eu fiquei sabendo de um caso aqui que a menina desistiu do colégio brasileiro. Porque ela não queria ir porque estava grávida, entendeu? Porque ela se sentia envergonhada. E é uma coisa que eu creio que isso, ainda mais para as meninas que são adolescentes, sabe, que engravidam, 14, 15 anos, não deveria ser uma vergonha, e sim, falar, meu, eu tô fazendo o melhor que eu posso, porque ela tá se esforçando. Sim. E seria também o seu caso, entende? Mas a escola falar que não pode... Sim, mas a escola falou que não poderia. Daí eu iria... porque eu ia começar a bombar, né? Aqui no Japão o colegial toma bomba. Então eu ia começar a bombar porque falta aula, falta isso, aquilo. Não tem como, tipo, que nem no Brasil, acho que ainda tem um pouco mais de acessibilidade. A mulher lá, vai lá, faz uma prova e passa. Aqui já não. Na minha época do Tchugaku, no último ano, tinha uma amiga minha japonesa, ela engravidou.
E No eles dia também... que descobriu que estava grávida, ela já não foi mais pra escola. Poxa, Só que eu só pena. descobri isso depois de adulto, que eu encontrei com ela. Aí eu Uhum. vi o filho, eu vi, eu falei assim, fiz os cálculos, daí eu falei assim, perguntei, né? Então deve... Ela falou, não, eu saí, e como ela teria a opção de abortar aqui, mas os pais dela não quiseram que ela abortasse, né? Que bom, né? Porque normalmente na cidade, infelizmente, no Maria Japão, fazia aborto. a maioria vai pra esse lado. Mas ela não, e depois eu encontrei com ela, falei, nossa, que legal, né? Assim, que ela levou em frente, coisa, mas ela fez também depois, ela fez o colegial, Ai, que né, bacana. noturno. Perguntei bastante sobre isso, porque, nossa, eu lembro que na época eu falei, poxa, eu poderia vir na escola, né? Não tem nem problema. Mas só como que o Japão é, né? Tá. E aí, E como que foi essa história de você iniciar, então? Você tem uma filha, é isso? Não, você tem tenho mais. 3 filhos. Bacana, isso também conta. Você tem, então, 3 filhos. E como foi a ideia? Como que surgiu? Você falou que você casou cedo. E como que surgiu essa história de você virar doula? Conta pra Então, gente. naquela época era o Orkut. Eu entrei numa comunidade, era comunidade que falava, né? Grávida do meu primeiro filho. Aí tinha uns tópicos lá, mamães para tal mês, mães para tal mês, isso em 2008. Aí eu entrei no grupo de mães de dezembro, né, que Que ia o meu filho ser... era para dezembro, né, era tudo mãe de primeira viagem ali, a maioria mais velha que eu e tinha mais uma só que tinha a minha idade, as outras já mais velhas, já com mais informação, né, que naquela época Que não tinha bacana. nenhuma informação. E aí, só que todas no Brasil. Ah, não, tinha uma que estava aqui no Japão. Eu tenho contato com ela até hoje, virou uma amizade, né? E daí a gente sempre trocando, ó, tô sentindo isso. Aquele negócio que mulher grávida quer falar com mulher grávida, quer falar dos sintomas, quer falar da Quer preparação. trocar, né, quer Isso. trocar figurinha, né? Ainda mais quando é a É, primeira viagem, que você tem medo, você tem receio de várias coisas. Às vezes você tá preocupado porque que sua barriga às vezes tá meio dura, o que tá acontecendo, né? Tá, e aí então, e você foi... aí a gente quer conversar de filho, que é porque a gente está se preparando. E às vezes a pessoa não tá grávida, ah, não, tá. Ela não quer se interessar. Isso. Fica chato, né, o assunto. Ou coisa. E daí eu lembro que uma delas, ela ia ter um parto domiciliar com uma doula. Aí o olhinho já Aí, fez. Oi? não, eu nem sabia o que que era. Eu falei assim, tá, vou esperar. Ainda Aí, mais que daí 2008, sim, nasceu. não era tão difundido isso, não. Não era. Aí foi que começou, todo mundo começou a ter filho, né? Eu fiquei por quase, fui uma das últimas a ganhar bebê, que meu filho era pro dia 25 de dezembro, ele nasceu dia 23, né? E a maioria teve umas que nasceu já em novembro, finalzinho de novembro, já começaram a ganhar os bebês. Aí elas foram ganhando, e eu só fiquei lendo relatos. Sobrou os relatos para mim, elas ganhavam, todo mundo de quarentena, e ficou eu e mais umas ali que eram as últimas, né? Foi quando uma delas postou que teve o parto domiciliar com doula. Aí ela postou, falei, nossa, uma doula fez tudo isso, e ela explicando a preparação da doula, né? Aí eu falei, bacana, legal. Mas não daria mais tempo. Eu procurei aqui no Japão, que no Japão não tinha na época, né? Nem ouvia E falar. aí, não ouvi falar. Aí, aquela coisa, aí dá 20 anos. Primeira gestação, eu e meu marido, dois novinhos, né? Na minha época, eu Imagina. falava, não, mulher tem grávida, tem que comer tudo que deseja, tudo que quer, né? Não me preparei para nada, ficava mais tempo deitada porque dá sono mesmo. Gestação dá sono, e eu ficava mais deitada do que. Fiquei bem sedentária. Engordei Isso trinta e na sua, três quilos uau, isso na sua primeira gestação. na minha primeira gestação. Tive início de pré-eclâmpsia. Uau. Toda semana eu ia para o hospital, ela, vamos internar. Eu falei, meu Deus, eu chorava, chorava, chorava. No dia da internação, tava tudo ok. Aí ela falou, não, então já melhorou, voltou ao normal, não precisa internar. Aí, semana seguinte, a consulta, tava ruim de novo. Pressão, já cheguei no hospital com pressão de 19/10. Uau. E eu não sentia nada. Ela, você tá sozinha? Eu falei, eu tô. Ela fazia, a médica, ela mandava eu deitar, mandava. Eu lembro que uma vez ela mandou chamar meus pais, porque minha mãe tava trabalhando, né? Meu pai tava de folga. Ela se chama eles, sozinha, você não vai ficar, não. Né? Daí fez toda a preparação, eu já tava preparando pra internar. Aí deu tudo ok, o resultado, pressão baixou, melhorou tudo. Não precisou internar de novo, mas eu precisei tomar remédio pra segurar também. Que eu comecei, a barriga ficou dura por bastante tempo. O bebê tava com 7 meses. Ela falou, não pode nascer agora. Tive que tomar um remédio bem forte. Acelerava Pra ficar em bastante o repouso. coração. Isso, repouso só, tive que ficar só deitada de novo. E me alimentava muito mal. Como eu passei muito mal na gestação, eu não conseguia cozinhar. Eu morava do lado de um bentonhá.
Aí, às vezes, eu tava com a perna a porta aberta, soltava aquele cheiro de comida, sabe? Aí eu vomitava. Era eu sair de casa, sentir o cheiro do bentonhel, eu vomitava. Então eu não conseguia nem direito pegar na comida. Aí a gente se alimentou muito mal, muito restaurante, só sódio puro, né? Nas coisas, fast food, McDonald's. E aí eu engordei 33 quilos. Foi um parto bem complicado, Ou foi seja, bem você também não difícil. tinha informação porque sua mãe também não te orientou nada. Não, é que minha mãe, né, ela ficou Sua mãe estava assustada que aqui. teria que ser, tava Ah, tá. aqui, né? Como foi cesárea naquela época, ela teve cesárea. Também não tinha tanta orientação. Ah, não, ela foi pro Brasil, Gomen. Por um tempo ela ficou no Brasil, porque meu avô faleceu quando eu tava no início da gestação, ela foi pro Brasil, aí ela voltou no finalzinho só. Ah, tá. Mas Aí assim, faltando um mês, né? então com certeza, sua mãe estando longe, preocupada com seu avô, você nem tinha. Isso. Mas a médica falava pra gente se alimentar. Ela falava, fast food não pode. Mas assim, cabeça Ela totalmente faz, então avoada. ela deu orientação, mas para você, tipo, ah, não. É isso. Passei com o nutricionista, falava, é Ah, bobagem. A pessoa falava, não, mas entendi. grávida tem que comer por dois. Eu comia. Você escutava, Ai, ou aquele seja, você negócio. escutava o que os outros falavam e você falava, não, é isso aí, É, vamos fazer isso. aí eu Entendi. engordei, achei que, só, eu pesava 63 quilos, eu cheguei no hospital com 96 Hum. para ganhar o Essa bebê essa na da primeira primeira gestação. gestação. Hum. Aí, pressão, estourou a bolsa também, já fui, já aquela, nossa, a gente não tem informação, acha que é que nem filme, estourou a bolsa, sai correndo, quem vai nascer, e não foi bem assim, né? Você teve um parto de quanto tempo? Mais ou menos, seu tempo. 29 horas. Uau! Foi bem complicado, foi bem difícil, vinha dor, eu entrava em desespero. No começo eu até levei tranquilo, né? A médica falou, ó, cheguei meia-noite no hospital, ela falou, ó, meio-dia nasce, normalmente dura 12 horas no trabalho de parto. Eu falei, então ok. Vamos Fiquei aguentar, deitada né? lá, fiquei deitada lá, vem contração, né? Quando dormia, conseguia dormir, dormia um pouco, cochilava, mas as contrações só aumentando. Aí de meio-dia, passou, Ah. parou as contrações, porque normalmente durante o dia para mesmo, né? E nada, daí eu olhei, chamei a médica e falei, não nasceu? E deixa eu fazer uma pergunta que é muito importante, Hanai. Você sabia falar Nihongo? Naquela época eu já sabia, já falava bem, eu não precisei de Tsuyaku, sempre fui sozinha nas consultas, que nem aparecia doença, pré-eclâmpsia, não sabia o que falava, o que era, anotava, Aí aí pesquisar. pesquisava, isso, chegava em casa e no Google lá, pesquisava, que aí fui entendendo, né? A maioria das palavras que eu não entendia, eu sempre ia com o Pedir. caderninho, Ai, que escreve bacana. aqui, eu não entendi o que é isso, então às vezes ela pegava o dicionário, Pra te mostrar. né? Entendi. Que tem inglês, é bem parecido às coisas, mas mesmo Sim. falando pré-eclâmpsia, eu não sabia o que significava. Depois Porque você não foi. tinha ideia, porque você não teve a informação, você não foi Isso, orientada em relação à sua gestação, né? foi bem assim. E daí eu sei que chegou no meio-dia, o bebê não nasceu, a médica falou, mas pode ser que demora mais 12. Eu falei, eita, mas tá ficando esquisito o negócio aí. Foi aí que começou a me bater o desespero, porque não vinha contração, mas aí eu ficava com medo, né? Eu me encolhia, queria ficar só deitada. Aí passou o dia, eu lembro que chegou meia-noite, eu falei, bom, vai dar 24 horas, ele vai nascer. Aí não nascia, daí só que veio a médica, meia-noite ela falou, ó, já tem 24 horas que você tá com a bolsa estourada, a gente vai ter que induzir. Hum. Eu falei, tá bom, também não conhecia o soro da Não sabia indução. nada e falou, você só falava Tá ok com o pra soro médica. aí. Ela falou, ó, vou colocar o soro, aí vai dilatar mais rápido. Eu falei, então, tá bom, coloca. Meu Deus, Foi não que ela sempre colocou aquele confiando no que soro. ela estava dando informação, né? Só no que ela foi explicando, a gente aceitando tudo. Aí ela colocou o soro, deu acho que uns 15 minutos começou. Aí a dor atrás de dor, né? Não parava. E ela queria fazer toque. Eu falei, meu Deus, já não aguento mais. Porque doía naquela Você já época. estava cansado, já na verdade se já tinha dado 12 mais 12, né? Mas Bom, você entrou meia-noite, aí deu meio-dia, do eu meio-dia foi acordei até no meia-noite, né? domingo. Você falou? Isso foi no domingo, a gente acordou umas 9 horas, foi na época da crise ainda, não sei se você estava no Japão em 2008. Foi na época da crise, a gente tinha juntado umas roupas, tinha uns alimentos, a gente levou até o casaque na época, então o pessoal que a japonesa abriu o hotel para o pessoal ficar lá em Okazaki.
A gente viajamos, acho que foi 100 e poucos quilômetros. O dia inteiro no carro, voltamos, e daí na hora que eu fui dormir já estourou a bolsa. Então, eu já tava já mais ou menos E também super 24, cansada, sim. umas Cansada. 36 horas de acordada já. E aí, Né? 24 horas de parto. Eu já tinha De parto, passado foi, isso. já 24 tinha. horas de parto, lógico, super exausto, imagina. Nossa, eu tava muito cansada. Aí, quando começou, colocou o soro, que o negócio apertou, Que as contrações. veio, aí foi punk o negócio. Aí meu marido também, a gente não sabia onde que tinha que fazer massagem. A parteira vinha de vez em quando fazer uma massagem, mas logo ela saía, porque tinha outras mulheres, né? Aí eu vi uma japonesa sair correndo. Nossa, foi assim, ela, doiada, porque doía também, ela saiu correndo. Falei, vou sair correndo junto. Ou Eu seja, pensei. ou seja, o primeiro parto, na verdade, ao mesmo tempo foi um pouco desesperador, então, né? Porque Foi. além da dor, de você entender nada, você estava esperando e de repente sem informação. Aí quando as contrações vieram, você não tinha nenhum suporte. Você não teve nenhum Nenhum suporte, suporte, né? nem um pouco. Nem meu marido, e coitado, ele Também não ficava ali do sabia, né? lado, ali olhando pra mim com cara de assustado, porque Imagina o desespero, né? Também primeira viagem, tipo, o que eu vou fazer? daí aí doía e eu falava, nossa, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu não conseguia dormir porque tava Com as com a contrações. contração, né? E o calor, em pleno inverno, mas eu tava morrendo de calor. A única coisa que eu ficava, sabe, abana, porque eu tô com muito calor. Ele acho que abanou tanto que o braço dele, coitado, machucou. Daí eu só sei que tem essa parte aí, eu não sei se é devido ao cansaço ou talvez o trauma, apagou da minha mente, eu não lembro, né? Depois que começou as Depois contrações, você começou apagou. isso. Eu não Você não lembro, tem lembra. muita coisa que eu não lembro. O que eu sei é o que o meu marido conta, que ele falou que eu deitei, eu deitava no chão, eu levantava as pernas. Aí ele falou que teve uma hora que eu sumi, eu tava atrás de uma porta do banheiro, o banheiro tudo apagado, eu atrás da porta, toda encolhidinha ali, foi que eu ia embora daqui. E os dois procurando, a parteira e ele procurando pelo hospital, eu tava lá atrás da porta do banheiro com a luz apagada, encolhida Uau. ali. Ele E falou, não, cheia de vamos, dor. cheia de dor. Aí eu só sei que assim, dessa parte também que é bem engraçada, porque ele fala que eu sentava naquele cavalinho que tem, né? Que não sei se a pessoa conhece, né? Pra ajudar a dilatar. Eu sentava ali, aí eu deitava no chão, aí eu chorava, aí eu desmaiei. Teve uma hora que eu desmaiei. A parteira pequenininha. Bati aqui de minha parteira, ele também não é muito alto, já é grandona, gorda, que os dois segurou eu no coisa. Mas daí, depois, na hora que eu acordei, eu lembro que eu abri o olho, dessa parte eu já lembro. Aí já era umas 5 horas da manhã. Uau, Aí, então, na verdade, você ficou. Não, deu mais de. Né? Então já tinha dado 29 horas mesmo de parto, né? isso, em É, parto já tinha já esse daí. do trabalho de parto. Daí, eu só sei que eu acordei e aí eu falei, mano, eu não aguento mais. Falei, eu Você morri de já medo de estava cesárea. falando. Outra coisa, eu tinha pavor, eu tenho pavor de agulha. Vai tirar sangue de mim? Eu quase desmaio. Hoje em dia eu tô até melhor. Mas assim, na hora de tirar sangue, só de pensar em me cortar, anestesia, eu já começo a passar mal. Legal, Nossa, assim. ou seja, então, além de tudo, das 20 horas de parto super cansada, com dor, aí você começou a ficar com mais medo ainda, porque se fosse a cesárea, tem que ter anestesia. Então, só O que eu seu já foi tava. cesárea o primeiro? Não. Não Não. foi. Eu já tava tão cansada, mas tão cansada, que eu falei, vou, quero fazer cesárea. Aí eu falei, não aguento mais, eu não vou conseguir, eu tô com muito sono, eu tô muito cansada. Aí eu falei, eu quero fazer cesárea. Aí a parteira falou, o quê? Eu falei, eu quero fazer cesárea. Eu falei, não tô aguentando, tá doendo demais, tá doendo demais. Eu já fui no banheiro, tentei fazer cocô 2 vezes, não saiu. Ela, o quê? Aí que ela colocou a mão por trás, assim, ela vai nascer. Aí eu, hã? Né? Eu falei, não, eu tô pedindo cesárea. Eu falei, não, já vai nascer. Daí me levaram pra sala de parto e realmente ele já tava quase nascendo já. Eu lembro que eu só fiz umas 3 forças, ele nasceu. Mas aí veio outra coisa. O coraçãozinho dele tava parando de bater, tava bem fraco já. Por quê? Na hora de fazer a Isso. força, eu prendia a respiração, eu não respirava, eu não mandava oxigênio para ele. E a médica falou, não dá. Aí ela foi lá e fez o corte, a episiotomia, né? Ela fez o pique. Tá. Aí eu só lembro, como meu marido ele não falava japonês na época, eu lembro que ele tava do meu lado, eu só falei pra ele, ela vai cortar. Ele falou assim, vai cortar o quê? Nisso ela já fez o corte, subiu na barriga, empurrou, o bebê nasceu. Né? Nasceu roxo, Ou roxo seja, de... todos os traumas que você poderia ter, você teve na primeira Passei. gestação. Foi. Todos os tipos de intervenção, todos os... Mas foi assim, pura falta de informação. Informação. E o bebê nasceu roxinho, roxinho, daí eu só escutei ela de novo, os kits de primeiro socorro.
parada respiratória. Eu falei, meu. Assim, aí Você quem já é não meu tinha marido nem força, gravando, né? né? Eu entendendo o que estava acontecendo, eu achei que eu estava falando alto, mas no vídeo eu vejo eu falando muito baixo, talvez pelo cansaço. Aí eu só falei assim, ele não tá chorando, ele não tá respirando. Aí eu vi que ela trouxe umas bombas, assim, ela já fez, ela foi muito rápida, a equipe médica foi muito rápida. Que bom. Assim, foi coisa de segundos, ele já chorou, aí eu Aí aliviou. Assim, não, alívio. tá ok. Aí eu deitei e dormi. Apagou. Daí eu consegui dormir um pouco. Eu só lembro que eu acordei assim com ela mexendo na minha barriga, porque tinha que sair a placenta ainda, né? Hum. Aí meu marido ali vendo o bebê, ele, como ele já tava voltando pra cor normal, a cabecinha dele toda, que ficou muito tempo encaixado, né? Deformou um pouquinho. Deformou um pouquinho, o marido assustado da cabeça do menino. Eu falei, não, vai voltar. Isso daí eu sabia. Eu falei, essa Calma. informação eu tenho, que vai voltar ao normal. Ah, Aí, mas bom, daí como a temperatura dele tava muito baixa também, ela foi tirando a minha roupa, ela falou, ó, precisa aquecer corpo a corpo, hum. né? Eu falei, o melhor jeito é ele ficar corpo a corpo, porque a temperatura dele tem que subir. Aí ela colocou, ele tirou a blusa que eu tava, ela colocou ele peladinho em cima de mim e a temperatura dele já foi já subindo bem rápido, assim. Que bom, que Aí bom. ele já quis mamar também, ela falou, nossa, ele já vai querer mamar, daí já deu, ele pegou, Que fez a pega bom. certinho. Ah. Então teve algumas Aí coisas boas também, né? sim, sim. Eu, no final, pelo menos essa parte foi bem, eu falei, normalizada, assim, né? Porque Uhum. teve contato pele a pele, já mamou nos primeiros momentos de vida, né? Aí ela, enquanto ela tava dando o ponto lá embaixo, ele tava mamando. Então, assim, é que aliviou a dor, né? Eu não sentia tanta dor, porque na hora que ela cortou, pensei, vai ter que dar ponto. Eu comecei a estar em desespero. Falei, agulha, vai ter que costurar. Nossa, eu só pensava nisso. Imagina. Ah. Toda a Aí tensão, né? foi, mas aí ele mamou, ele ficou mamando bastante tempo. Aí passou as 2 horas de observação, como eu e ele estávamos bem. Ela falou, bom, agora você tem que ir pro quarto. Ela falou, não consigo levantar não, vou ficar deitada aqui, né? Ela falou, não, você consegue sim. Aí ela me levantou, eu vi e falei assim, nossa, eu consigo mesmo. Fui andando pro quarto com ele no colo. Hum. Daí ali começou a outra fase, que daí é amamentação, adaptação. Eu sempre falo com as minhas clientes, ó, a primeira semana, primeiras 2 semanas pelo menos, a adaptação é adaptação. Vai, o bebê vai chorar, até a gente se conhecer, o que que o bebê tá querendo, né? O que que o bebê tem, quer mamar, é E fora fralda. ainda, e ainda você vem, depende de quanto, como foi seu parto, você já está cansado. Isso, Então tem um outro detalhe. tem Mas, essa parte. mas assim, logo depois do seu parto que você teve, você já pensou em procurar em relação ao doula, porque você teve mais dois. Como que foram eles? Não. Como que Aí eu foi? lembro que a gente voltou, aí já em janeiro o grupo lá que a gente tinha feito já tava bombando de novo, porque daí o assunto era os recém-nascidos, né? Hum. Mas aí eu fiquei com aquilo, doula. Falei, o que pode ser, né? Aí eu comecei a pesquisar, Hum. né? Conversando com as meninas, porque até o pós-parto teve a presença da doula lá, ela falou que ajudou bastante no Isso, para a pós-parto. moça do Brasil, Isso, que tava sim, sim. colocando lá e você querendo saber, lógico, né? Aí o que eu pesquisava era tinha muita pouca informação. Na época, não sei se você conhece a Ana Sim, Cristina. sim. Foi das primeiras doulas do Brasil e só tinha aquele canal dela. Eu falei, só tinha o blog, era o blog, né? O blog dela. Aí eu comecei a ler ali e falei assim, nossa, é muito legal. Ter um parto maravilhoso. Tem como ter um parto maravilhoso. Não vou falar que não dói, mas pelo menos respeitoso, né? Amenizar. Sim, quando Isso. você tem mais conhecimento, isso diferencia. Ah. É. Aí eu lembro que meu filho foi, desde então, que conforme foi crescendo, eu sempre lia. Eu lia Aí muito, você gostei muito do come... blog dela. Aí você começou a buscar também para trabalhar com o seu ali, E isso aí, tudo as que eu lia, informações. minhas amigas engravidavam, eu ficava falando, né? Eu falei, não dá pra você fazer isso, faz aquilo. Não é legal se você, tipo, engordar demais, né? Não é nem tanto, você, não quer que eu coma. Mas é Não é pela estética, é pelas... isso que você está Não, falando. É mais isso. pela saúde e recuperação Saúde, dela e também para a qualidade de vida do bebê. É para ela, né? Isso isso. que Então. mas aí que é legal. Você teve que ter as experiências às vezes negativas para você mostrar, olha, eu não tive informação, achei que era bobeira, né? Que foi o caso que você Então. falou, não, Foi, não. foi o que Por aconteceu mais que a comigo. médica tivesse te orientado, a nutricionista tivesse te orientado, na hora você falou, ah, não.
o pessoal falou que tem que comer por dois, que eu tenho um filho aqui, então vamos ali, né? Você não achou que era tão importante, não é isso? Na Não, época, não né? achava que era importante. A preparação eu achava que era só ir ali gerando a criança, na hora do parto E tá tudo certo. teria que ser pesado, que eu achava que para todo mundo era complicado, igual foi para mim, né? Legal. Aí, eu falei assim, não, existem partos que não são tão complicados, que são rápidos, né? Sim. Aí, eu lembro que a gente foi pro Brasil também na época, ficamos um tempo lá, voltamos. E meu filho, o mais velho, ele começou a pedir um irmão. Ele falou, ó, vamos comprar um irmão, mamãe. Eu lembro que ele chamava pra ir comprar um irmão. Ah, Aí, falei assim, nossa, mas quanto ao tempo mesmo ele tempo já que eu tinha? queria, ele já tava com, peraí, 8, 9, 10, 11, 12, ele já tava com 3 anos. Hum, Ele tinha acabado de fazer 3 aninhos. hum, Não, Gomê, ele tava com 2 anos e pouco. Quando eu engravidei, tava com 3, isso. Ele com 2 anos e 10 meses, mais ou menos, ele já começou a falar, vamos comprar um irmão. E eu vi que em nosso meio só não tinha criança. Minha irmã ainda ela era mais nova, assim, não tinha filho, né? Então, eu só era uma criança no meio de vários de adultos. Eu comecei adultos. a olhar, falei, nossa, realmente precisa, né? Ter ali contato com criança, na época também ele não ia pra escola, não ia pra creche, porque é pequenininho, eu não trabalhava. Aí foi quando eu comecei a pensar em ter outro filho. Daí eu falei assim, nossa, mas ao mesmo tempo ficava com medo. Eu falei, Por causa do não. parto, do tempo. Falei, eu parto. Eu falei, não sei se eu tô preparada pra isso. Hum, Mas assim, daí conversei com meu esposo. Falei assim, não, acho que tá na hora mesmo, senão vai ficar muito longe a idade boa. deles. Pode ser que eles não brinquem, né, depois, assim. Hum. Daí eu sei que, bom, falei assim, vamos fazer a preparação já desde já. Comecei a me preparar antes de engravidar. Aí Já você já comecei a começou a ter uma preparação. consciência para você. Você não foi Sim, buscar um sim. profissional. De todas as Não. informações que você teve, então você começou a praticar isso. Isso, já Bacana. fui preparando na alimentação, né? Comecei já a me exercitar, né? Eu fazia uns bailes às vezes, mas assim, foi mais, eu comecei a me alimentar melhor. Falei assim, eu preciso me alimentar melhor para ele desenvolver bem, porque tudo influencia, né? A nossa alimentação influencia em tudo, né? Uhum. Daí, acho que foi 2 meses depois eu já engravidei. Uau, Foi que bem rápido, rápido, né? isso, foi bem rápido. Aí eu já engravidei. Daí eu continuei. Falei assim, não, dessa vez eu vou fazer diferente, vou tomar cuidado, né? Não engordei tanto, acho que daí eu engordei 15 quilos, porque eu retenho muito líquido também, né? Hum, Ou hum. coisa. Daí Legal eu, saber eu isso engordei também, só 15 porque quilos. é uma outra informação para as pessoas, que às vezes ela acha que engordar é só gordura. Não. Não, então. Também tem a retenção de líquidos. Ok. Aí eu retenho muito líquido, por isso, mesmo se movimentando, assim, se chegar a época de verão, eu incho muito, bastante. Normal. Normal. Então. Aqui no Japão é normal. E deixa eu É, fazer uma pergunta. Esse parto, como que foi já? Você já então. fez uma preparação e como foi esse parto? Aí a gestação toda me preparei, tinha Hum, bastante formação já, fazia exercício, fazia os agachamentos. O parto eu fui fazer monitoramento, que hum, tinha passado de 40, não, ia dar 41 semanas. No dia que deu 41 semanas, eu fui para monitorar. hum, Aí eu falei assim, ó, porque eu falei, não, não quero indução. Falei, ainda tem como esperar. Briguei com o médico, que ele já queria induzir com 40 semanas porque o bebê era grande. Eu falei, mas não é motivo. Eu falei, hum. aí o médico Como falou, você não, tinha já o conhecimento que você estava é. pesquisando, então você bateu o pé e falou, não, vamos esperar. Aí eu lembro que eu cheguei com o meu plano de parto já preparado, Que né? legal. Aí na época já tinha a Alessandra, já que ela tinha no comunidade do Facebook, né? E também já tinha bastante informação de fazer um plano de parto, até mesmo em Nihongo. Fiz meu plano de parto, entreguei. Aí, como tava com 40 semanas, o médico falava, ele é muito grande, o bebê é muito grande, ele é perigoso, né? Tipo, vai ser difícil, tá em falei, não, O japonês essa tem ideia é mania jogo. disso, né? Nossa, o bebê passou de 3 quilos. É que no ultrassom dava que ele tava com 4 quilos. Hum, Ele falou, não, é muito grande. Realmente ele nasceu grande de tamanho. Ele hum. nasceu com 51,5. Mas aí eu falei assim, não, eu falei assim, eu quero que espere pelo menos até 41 semanas e 3 dias. Aí o médico falou, não, se você estiver bem e o bebê estiver ok, a gente espera. Sim. Hum. Né? Mas já sabendo que no Brasil, alguns médicos, na hora de fazer monitoramento, dá aquele jeitinho pra parecer que o bebê não tá bem, né? Hum. Daí eu fui fazer o monitoramento, ela fez o exame de toque, ela falou, tá com 3 centímetros, mas isso já tava faz tempo já, né? E Não, quantas não semanas você tinha. estava quando você foi fazer o monitoramento? 41, foi no dia que eu Ah, fiz tá. 41 semanas. Tinha Hum. passado uma semana da Ok. data, né? Hum. Aí ela falou, ela tinha feito o exame de toque. Ela falou, tá com 3 ainda. Eu falei assim, né, eu sei, né? Na hora que chegar no 4, 5 engrena, aí vai, né? Só falta isso. Só falta dilatar um pouquinho mais.
Aí ela colocou, né, a máquina para monitorar. Na hora que eu deitei, começou a dar contração. Começou a dar contração de 3 em 3 minutos. E aí eu tenho, nas máquinas ali mede, né, o nível da contração. É o batimento e o nível da contração. Dá 10, 20, já tava dando 80. Aí eu falei assim, nossa, mas esse negócio tá muito apertado. Eu falei, tá muito apertado demais aqui, tá doendo demais a barriga. Aí eu sei que passou uns 5 minutos, meu corpo, ele já tremia. Eu lutava contra o meu corpo pra ele não fazer força. Eu falei, não, ela fez o toque, tem 5 minutos. Por que eu tô tremendo? Porque tá dando vontade de fazer força, né? Fiquei, tá esquisito. Aí eu lutava contra o meu próprio corpo. Eu falei, não, pela lógica, não, tô dilatando tudo ainda. Eu sei que vem a hora da força, da vontade de fazer cocô, mas não tá na hora. E eu fiquei ali. Aí quando deu 15 minutos, já tava de 1 em 1. Cada 1 minuto já dava uma contração e ela dava alta e eu suava, assim. Eu seguro, sabe quando você luta contra o seu próprio corpo? Você não vou fazer força, não vou fazer força. Eu tremia, porque o corpo queria expulsar já e eu não queria. Porque eu falei, não, tá na hora ainda. Aí, daí ela veio assim, ela tá apitando ali, tá de 1 em 1, você tá bem? Eu falei, não tô bem, vai ter esquisito. Aí eu falei, eu tô com vontade de fazer força já. Ela, deixa eu ver. Na hora que ela foi olhar, ela falou, não, vai nascer. Aí eu falei, não, mas não estourou nem a bolsa ainda. Mas por isso que cada parto é um parto, né? Cada parto é um parto. Aí ela falou assim, vai nascer. Aí tudo que eu tinha planejado em filmar o meu parto, ficou tudo no carro, porque a bolsa tava no carro. Aí ela falou, vai nascer, e eu falei, vai nascer? Ele falou o quê? Até ele assustou, né? Só que aí o bebê tava dormindo. Né? E elas tentaram acordar ela. Ela falou assim, nossa, você dilatou em 15 minutos. Ela foi dilatação total. Ela falou, tem mais de 10 aqui. Ela falou, tá bem dilatado. Aí, o bebê dormindo, eles colocaram uma outra máquina para balançar a barriga para ver se o bebê acordava. Aí ele não acordou. Aí o médico falou, ó, o caçangão bateu. Eu falei, tá, você vai empurrar minha barriga? Achando que... Aí ele falou, não vou empurrar sua barriga, você vai fazer força. Só que eles não queriam deixar eu levantar, né? Porque foi aquela posição frango assado que todo mundo faz. Ou seja, que tava dificultando um pouquinho mais. Muito dificultando. Aí eu falei, levanta essa cadeira, deixa mais inclinado porque eu não vou conseguir assim. Aí na hora que eles levantaram a cadeira, ele já nasceu. Então lá no Bostete tá marcando trabalho de parto 1h30. Uau, 1h30. Foi 1h30. Aí eu falei, não saiu como eu queria também. Mas isso é interessante, até da sua experiência, porque, lógico, depois que você tem essa experiência, você já sabe que, às vezes, por mais que a gente programe todas as coisas, às vezes nem sempre vai acontecer do jeito que a gente espera. Entende? Por isso que cada parto realmente vai ser um parto, por isso que quem tem, que nem você, lógico, tem 3, eu sempre falo, dá para saber que um parto vai ser diferente do outro. Fora como a gestação também é. Por isso que eu sempre falo que os filhos também são um diferente do outro, não tem como, né? Mas quando a gente começa a ter essa certeza, e lógico, você já tendo essa experiência, fica mais fácil também de você orientar essas mães, que às vezes vem com aquela, que nem você, estou com meu planinho de parto aqui, tem que ser desse jeito, mas aí seu filho falou assim, mãe, eu vou te mostrar que escolho. Que não vai ser do seu jeito, mãe, entende? Mas foi bacana isso que você colocou. Foi bem legal. E depois, porque toda vez que eu engravidava, sempre umas 4, 5 amigas engravidam junto. Sério? Aí teve uma amiga minha que se preparou bastante com isso. O parto dela foi super rápido também. Eu tive alta do hospital do meio, ela entrou em trabalho de parto e nasceu. Foi mais bacana, isso que você já demonstrou que foi diferente. Você fez um plano de parto, você se preparou, então seu parto foi bem mais, lógico, né? Nem se compara. Não, né? nem 29, quase 30 com 1h30, né? Tá. Aí eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, porque não deu certo. Por isso você veio a terceira. Não, daí, mas assim, não planejava ter outra filha. E daí ainda meu marido falou assim, foi muito rápido, né? Aí eu falei, então a gente pode ter mais um. Eu falei, não, vai ter que vir de surpresa. Eu falei, eu não quero mais. Se for menina, eu aceito, mas assim, eu paguei com a boca ali na hora ali. Meu filho nasceu, ele tinha acabado de falar, falou, ó, eu só vou engravidar se Deus mandar mesmo, porque eu vou me cuidar, me cuidei o máximo que eu podia. Mas aí desregulei um mês ali e veio a terceira. Você tem 2 meninos e uma menina? 2 meninos e uma menina. Aí acho que eu dava mamar pro meu do meio ainda, ele tinha 1 ano e engravidei.
Eu Bem tava com seguida, 1 ano e então. 10 meses, eu acho. Foi 1 ano e 9, 1 ano e 10, mais ou menos. E ele mamava ainda. Daí eu engravidei. Na hora que eu engravidei, eu falei assim, é menina. Porque eu também planejo ali toda coisa, mas o nosso corpo não tem como a gente ter o controle, né? Eu sempre marquei tudo certinho, ovulação, todas as datas, sempre coisa mais ali. Já. Desculpa, mas eu vou te dizer, às vezes você controla, mas Deus fala assim, vou te mostrar, que nem tudo tá no Foi. seu controle. Foi isso, né? Foi assim mesmo, foi. Pai, foi assim, entendeu? Na hora que eu E fora que descobri você que eu tinha tava orado, grávida, só se vier uma menina. Então Deus falou, foi. tá bom, vou te mandar uma menina. Você pediu, tô te mandando. É Porque isso? naquele mês ali, desregulou 2 vezes. Eu falei assim, não tá normal. E engravidei. Na hora que eu descobri que eu tava grávida, eu falei, ai, menina. Eu falei, já entendi, senhor. Não fala mais nada. Eu falei, fica quietinha. Tanto que quando eu descobri, eu já fui na H&M e comprei um vestido. Comprei um vestido Sério? pequenininho, rosinha, Já era sapatinho. certeza. A pessoa, você tá louca, Hannah? Eu falei assim, não, eu sei o que eu falei, eu sei que Que, tá vai... vindo aí. que bacana, que bacana. E como foi já esse terceiro parto? Como você já planejou o segundo, não deu do jeito que você queria, que nem a Aninha escreveu aqui, ó. Resolveu ter o terceiro para fazer o plano de parto. Aí eu falei assim, vou numa clínica humanizada, Pode ver. que eu conhecia, daí foi uma clínica aqui que tem até tensioaco, mas assim, o médico lá ele é muito legal, ele é bem flexível. Ó, você quer ficar livre durante o trabalho de parto, você pode ficar livre, né, durante o trabalho de parto. Se tiver tudo ok, você ganha bebê na posição que você quer, né? Daí ele falou, mas sempre assim, é aquele negócio de médico, tem que estar monitorando para ver como que tá, né? Tem que ter certa segurança também, né? Lógico, Também. não ser tão irresponsáveis assim. Isso. Ainda mais Aí, japonês, né? só que eu já tinha uma vida muito ativa já, né? Trabalhava, andava de bicicleta, andei de bicicleta a gestação inteira. Meninas, não façam isso se vocês não se estão vocês já já não estão andando. acostumadas com o Isso, seu corpo a isso. Legal, porque isso, você não até falando faz. isso, que nem eu, muita gente não sabe, mas o formato da educação física. Eu tive algumas clientes aqui, principalmente que perderam a gestação, porque trabalhavam com serviço pesado, mas não sabiam que os 3 primeiros meses ela tem que ter um resguardo, ela tem que ter um cuidado, porque por mais que você trabalhe com coisa pesada, às vezes o seu corpo, por você estar grávida, ele não aguenta. Então, tiveram casos de algumas meninas que abortaram mais do que uma vez por causa do serviço. E o médico não orientou que ela tinha que não fazer essa força, entende? E não sabia o porquê. Quando ela entrou em contato, eu falei, mas espera aí, você está fazendo um serviço tão pesado e na gestação a gente não pode fazer força. Por mais que você esteja acostumada, às vezes o seu organismo nesse momento não vai estar. Que nem você já andava bastante de bicicleta, então você ficou tudo bem. É o mesmo Isso caso. levava o mais novo, o do meio na frente, mais velho atrás, e eu ia trabalhar de bicicleta e voltava. Tá, mas isso foi bacana até de você estar colocando, que eu lembro que quando teve a gravidez da Ivete de gêmeos, né? E todo mundo falou, não, porque ela não pode treinar a gente, ela tem que lembrar que ela treinou a vida dela inteira. E além de tudo, ela estava acompanhada de um profissional qualificado que estava dando treino para ela, a sobrecarga, trabalhando todo de acordo com o que ela já poderia estar fazendo. Uma coisa que eu sempre falo, não adianta você ficar grávida e falar, nossa, eu fiquei sabendo que é lindo fazer hidroginástica, eu vou fazer. Espera os 3 meses, espera a liberação médica. Cada caso é um caso, mas primeiro você tem que esperar realmente os 3 meses. E a gente da educação física, né, que trabalha o profissional de educação física, ele espera realmente isso. Por quê? Porque às vezes seu corpo não está adaptado. E na verdade até o 5º mês é risco, depende da pessoa. Então as pessoas têm que entender isso, que isso muda de pessoa para pessoa. Por isso que a gente sempre fala, gente, você é único. Por mais que tenha aquela linha de segurança que são os 3 meses, mas tem gente que pode perder ainda no 5º mês. Às vezes não só no 5º mês, né? Tem gente que perde até, às vezes, no 7º. Mas no 5º mês você pode também perder justamente por quê? Por causa das vezes o estresse que você está passando mais na atividade física, isso, em vez de ajudar, às vezes contribui para uma perda. Tá? Então é interessante que você falou, não façam isso, mas no seu caso até ajudou, né? Com certeza. Sim, me ajudou. Só que assim, eu evitava, porque tem aqueles impactos, né? Aí o médico falou, ó, E você andou continua. você andou até quantas semanas você andou de bicicleta? É Só um pra dia saber. antes de eu ganhar ela.
Ah, Porque assim, eu falava, 3 crianças. O marido trabalhava direto, ele trabalhava só dia aqui, né? E às vezes eu precisava ir na farmácia. O mais velho já olhava o pequenininho e falou, ó, vou enquanto o papai tá dormindo aí, preciso correr rapidinho ali. E tava assim, aí, muito como ele calor. queria muito o irmão, ele com certeza cuidou. Ficava com. Eles sempre tiveram uma relação boa, as crianças. Aí assim, era coisa, eu falei, eu preciso ir na farmácia rapidinho. Que se eu fosse a pé, eu demoraria quase 1 hora. Mas assim, de bicicleta era rapidinho, ia e voltava. Mas eu não ia no mesmo ritmo, eu ia mais devagar, evitando impacto, né? Porque também, assim, não vou abusar, né? Sim, é que você já se conhecia, já era o seu terceiro parto, é Isso. diferente de uma Então, o gestante de pessoal primeira via. viagem, para todo mundo que está escutando aqui entender. Porque senão a pessoa fala, É, ah, a Hanai foi de bicicleta no nono, tava no nono mês e ainda tá mudando de bicicleta, gente. não, meus amigos, o pessoal, os vizinhos via, falaram, você tá louca, Ana? Eu falei assim, calma, gente, calma, calma. Eu sei que Mas ainda assim, dá isso, né? ainda dá. Mas eu fiz os repousos, porque no 7º mês, tava com. Que eu meio que eu não. Eu fiz 32 semanas, acho que são 7 meses, né? Com 32 5, semanas, 30. a placenta tava ainda muito baixa. Ela não tinha subido. Pode ser por causa dos exercícios também, né? Porque não é 2 crianças de bicicleta pesada, né? Não, mas vai Aí, falando só para ver essa mensagem de que o corpo nos 3 primeiros meses, a função dele toda é em prol de proteger o feto, até mesmo o nosso sistema imunológico que ataca aquele corpo estranho que tá ali, né? Sim, por isso que tem que estar tomando cuidado, viu, Lu? Muitas mulheres às vezes não sabem, e tem muitas mães, que por isso que eu sempre falo, as mães esquecem de instruir suas filhas quando elas estão grávidas. Acha que, como você está grávida, você já sabe de tudo. E às vezes não dá aquele suporte emocional e orientando. E por mais que você fale assim, ah, mas na minha época eu não sabia. Peraí, sua filha está grávida, vai estudar um pouquinho, vai buscar também um profissional. Hoje, lógico, a gente tem as aulas, mas eu sempre falo, gente, é estudar. Eu também, quando cheguei aqui, que é o que eu falo muito, quando eu cheguei aqui, não tinha nada disso. Só que eu já trabalhava com natação para bebê, já trabalhava com gestante na hidroginástica, você tá entendendo? Então tinha muita coisa que facilitava. E quando eu cheguei aqui, com a aromaterapia, era muito fácil orientar também para facilitar o parto, saber da parte emocional, que isso, da pressão que pode alterar, dos ciscos que você pode ter. Mas muitas mães não sabiam o básico. E eu falava, gente, e aí você via que as mães, às vezes, aqui não tem tempo de conversa, de diálogo, não quer e perder esse tem tempo. E na verdade não as é perda, clínicas. né? É Não, ganho, na as clínicas verdade. japonesas fazem aquelas aulinhas também, né? Mas então, você imagina Mas que você sabia o devido ao Nihongo. idioma, então, só que E quem não eu já sabe? vi médico assim, clínica que a pessoa não fala Nihongo, não precisa fazer aulinha. Não, então a própria pessoa mesmo, mas não sei, não sei, não vou entender nada, vou ficar lá, aí vou conversar com a clínica e não, porque na verdade precisa fazer, né? Esse tal do sistema de saúde aqui, os médicos têm que estar orientando, pelo Legal menos tem isso que de ter você 2 estar informando. orientações. No Bostecho eles pedem, né? Se o médico vê, se o Ministério da Saúde vê que por que não tá tendo aulinha? Porque tá tendo pouca gente, tipo, vai 3, 4 mulheres e você tá Vai ter ganhando, vários tem partos 10, e 15 não. bebês. Isso A eles Ana têm que também. prestar contas, né? Sim, entendi. Então você, na verdade, no seu terceiro parto, aí também você já foi para uma clínica humanizada, que foi totalmente Que era um diferente. pouquinho mais, assim, mais ou menos humanizado, né? Mas foi Mas, que se encaixava com o mais próximo do que eu queria. ok. E naquela época eu não conhecia a casa de parto. Você conhece? Não, Gomen, perdão. Eu conhecia. Eu tentei ir na casa de parto, como a placenta estava muito baixa, Eles falaram que não. o médico falou, não pode, né? Aí ele falou, se a placenta subir 1 centímetro, a gente até pode pensar. Fiz os exercícios lá, ficava de ponta cabeça, coisa que o médico não passou também, né? Porque provavelmente ele deve, como vai muita brasileira lá, e se falar que cesárea, ok, então vou ter cesárea, aí eu Aí ele mesma não fui instruiu. através Não, eu mesma por conta, Por fui ter atrás de informação, pesquisado. A Ana fazer os colocou aqui, exercícios. só para colocar também, a Ana tá colocando que ela no primeiro filho andou de bike até o último dia aqui, ó. Graças a Deus, foi a única gravidez saudável. Olha, e foi a única gravidez saudável que ela teve. Olha só, tá vendo, Olha, Ana? Isso é muito importante, porque as atividades físicas sempre é importante.
Só que a gente acha que não, mas tem que tomar cuidado, viu? Que nem a Ana falou, também foi, mas tem que tomar cuidado. Mas legal. E me conta então, já nessa clínica humanizada que você estava colocando, como que foi então? Você conseguiu ter o parto nessa clínica da sua filha? Consegui. Só que assim, aí eu tinha pedido transferência para casa de parto, mas aí como na época... A placenta ele não aceitou. A placenta, não. Mas a casa de parto, a parteira, ela era conveniada com ele, né? Então, se tivesse, eu não sairia muito do que eu já estava já. Algumas coisas do que você tinha programado. Isso. Aí, se acontecesse alguma coisa na casa de parto, eu iria para lá. Então, não teria, assim, tanta... mas aí eu fiz os exercícios lá, a placenta subiu, o médico falou, você sabe o que você está fazendo, né? Eu falei, eu sei. Ele falou assim, você já está determinado. Então, ajudou, porque chegava, eu já falava, ó, aconteceu isso, fiz isso, sempre explicando para ele, né? Senti isso, mas aí monitorei, deu tanto, eu chegava com a listinha, coisa, ele ficava rindo, ele achava engraçado. Assim. Então, legal isso, que é essa diferença que você, antes de, na verdade, você já tinha estudado, só que acontece, você já deixou tudo preparado que você achava que era importante para passar para o médico, né? Não foi uma coisa que você chegou, não sabia e também não sabia se comunicar, que isso que é o diferente que a gente sempre fala. A língua é muito importante na hora do, não só na hora do parto, mas para qualquer tratamento aqui no Japão. Só colocando aqui que a Lu colocou aqui, que é da Flor da Montanha, que ela falou assim, que ela sempre tem curiosidade com o que acontece no corpo dela. Gente, uma coisa que a Lu colocou aqui, que é importante para todas as... Não, a gente já falou lá de cima também dos primeiros. Já falou, né? Então, o que acontece? Muitas coisas que as pessoas esquecem de buscar, essa curiosidade de se conhecer, de conhecer o seu corpo. E não só de conhecer o corpo, que é o que eu falo terapeuticamente aqui, e logo a Arnai também vai escutar bastante, é o quê? Da gente acabar se observando. Que as pessoas, às vezes, vão deixando de se observar, esquecendo o que aconteceu. Que nem se a gente for lá para o seu primeiro parto, que eu falo muito isso, às vezes, quando a barriga está... O que aconteceu na sua primeira gestação? Quais as preocupações que às vezes você passou para ter essa, fora a alimentação, é claro, que tem a alimentação que você engordou, mas também quais as preocupações que às vezes você teve que fez você sentir a sua barriga endurecer, de você ter um cuidado maior, que muitas mulheres, sempre eu falo isso, não só gestantes, mas a maioria das pessoas ainda que não conhecem, principalmente aromaterapia, quando elas começam a fazer um tratamento, ela fala, foi do nada que aconteceu isso. Do nada veio e fiquei assim. Eu sempre falo que não existe do nada. Sempre tem alguma coisa, só que a gente não está acostumado a parar para observar o que está acontecendo com a gente. Observar como que está acontecendo na nossa casa, o que está acontecendo com nossos filhos. A gente, às vezes, não está acostumado a parar e observar. E quando a gente começa a fazer isso, você vai começar a ver que são detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Para o nosso filho melhorar um desenvolvimento, para a gente melhorar uma gestação, para facilitar um parto, e que são primeiro detalhes. Então, por isso que eu sempre falo, gente, quanto mais conhecimento que a gente tem, primeiro do nosso corpo e também da nossa parte emocional, isso facilita tanto um parto. Muito. E não só um tanto parto, como o puerpério, a amamentação, todo o desenvolvimento infantil também facilita demais, né? Facilita. Então, conta tanto que mais pra frente, depois que minha filha nasceu, eu fui trabalhar numa clínica. E aí eu descobri que o médico japonês, ele é neurologista, né? Ele traduziu um livro que tinha em inglês, que fala sobre medicina baseada em evidências. Você conhece o seu corpo, você sabe o que você está sentindo. Eu sou médico, às vezes eu tô com uma dor aqui estranha, mas isso não é nada, porque o que ele estudou é aquilo, né? Vai ser aquilo, fala que aquilo é... E a pessoa, às vezes, a gente suspeita que a gente está com alguma coisa, porque a gente conhece o nosso corpo. A gente parar e, se eu fizer isso, acontece isso. Eu comer aquilo, dá isso. Coisa. Então, vai muita observação. Mas então, deixa eu só entender. Você teve esse parto da sua filha. O parto, quanto tempo demorou já? Vamos nessa história. Como foi esse parto? E como que foi, né, esse parto nessa clínica humanizada, quase humanizada que você falou? Então foi praticamente 40 minutos de trabalho de parto. Uau, que delícia! Você viu que quanto mais conhecimento, o tempo de parto foi diminuindo, que isso é muito importante para as pessoas entenderem. Quanto mais eu tenho conhecimento de mim e das coisas que vão acontecer, eu consigo fazer com que esse trabalho de parto seja
menos sofrido, né? Você tem Foi, 40 minutos e o outro foi, vamos colocar como se fosse então, 30, e 1h30 e 40. É muita isso. diferença. E antes, assim, ela sentou. Sério? Com 36 semanas ela sentou. Ah, Aí fui pra clínica, falou, ó, ela sentou. O médico, ele chorava de rir comigo. Aí ele falou, o quê? Falou, ela sentou, eu vi ela sentando. Ela mexeu na minha barriga, ela sentou. Aí naquele ele colocou ultrassom lá embaixo, assim, ele falou, nossa, ela sentou. Porque pode ser também, talvez, preocupação, porque o meu mais velho ele ia entrar no primeiro ano. E a data que tava da previsão do parto era pro dia da cerimônia. Eu falei, eu tipo, quero tudo ver pra meu filho ajudar. entrando na escola, o mais velho vai entrar na primeira série, eu quero ver. Pode ter sido isso também, sabe? Que eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei, nossa, não, o Mas menino vai bacana de faltar. você lembrar o que aconteceu para saber o porquê que ela sentou. Porque tem muitas mães que, eu creio que agora, lógico, você tem mais experiência, mas tem muitas mães que você fala, não, aconteceu alguma coisa? Não, lógico que não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Não tem nada, foi do nada que aconteceu isso. Geralmente, essas respostas que as mães dão, não aconteceu nada. E aí, quando você começa a explanar algumas coisas, mas será que não teve alguma coisa? Aí, quando você falou agora, ó, não, tinha a cerimônia do meu filho, eu estava super preocupada. Então, aí, geralmente, algumas falam, ah, então pode ser por isso? Sim, porque se você relaxar agora, o negócio flui. E aí, depois, como que foi? Que Até ela já porque, mudou? às vezes, a preocupação não é só de coisas ruins que tá acontecendo, até de Sim, coisas boas que vai acontecer, né? Mas normalmente a gente aquela associa a expectativa, preocupação. ansiedade, isso mesmo. Isso. Aí fui, ele marcou cesárea. Eu sentei, chorei horrores. Nossa, ele mandou até chamar meu marido pra dentro. Ele falou, ó, vou marcar com 38, aí você vai ter a alta, né? Eu falei assim, não, meu Deus, ela não vai nascer não, de cesárea. Aí fui pros exercícios de novo. Eu perguntei pra ele, o que eu posso fazer? Ele falou, não tem muito que já tá no final. Eu falei, nossa, a menina vai virar. Fiz os exercícios que tinha que fazer, ficava lá Ou seja, ele engatinhando. também falou que não e você que foi Também não. atrás. Isso, eu que fui atrás, eu mesmo Legal. ficava lá, fazia os exercícios, engatinhava, que tem como fazer, né? Ela virar no final. Aí eu lembro que um dia eu tinha feito bastante exercício, ela ficou bem agitada. Eu aproveitei e deitei. Na hora que eu vi que ela tava se mexendo, eu empurrei. Aí ela virou. Aí eu falei, dei uma ajudinha. Eu falei, taquei a mão assim, Sim, empurrei e não deixei tipo, ela com voltar. certeza, mostrando assim, filha, mamãe tá É querendo, é pra assim, cá é essa coisa. aqui, assim, né? Também que assim, não é aconselhável, né? Tipo, toda mulher ficar querendo virar, é perigoso, não Sim, façam mas isso. Né? aí é a diferença. Você já tinha o conhecimento, você já tinha feito exercícios, é diferente. Isso que é Isso. interessante também, tá? São as experiências, eu sempre falo que as experiências, Hanai, sempre vale. Peraí que a Jaque também tá colocando aqui. Meu filho nasceu aqui em 96, eu tinha 17. Ah, Jaque, imagino, foi tão sofrido e traumático, nunca mais que ter outro filho. Que bom seria ter todas as informações naquela época. Jaque, eu não falo só de você. Porque hoje, ainda hoje, em 2021, tem meninas passando pela mesma situação e a gente tem muita Sim. informação, só que falta essa formação de cada menina, você está entendendo? Porque a gente tem essas informações, das meninas terem vontade de buscar informação. Por isso que a gente também está fazendo essas lives, para ser compartilhado, para as meninas entenderem que elas podem, elas não precisam ter vergonha de buscar, não importa se ela tem 17, se ela tem 15, se ela está com 14, entende? Porque às vezes o preconceito parte da gente nessa idade e não de outras pessoas. Então isso é muito importante. Lógico que aqui, já que com certeza, você há 17 anos, 96, com certeza, né? Você começa a ver. E aí? Não tinha ninguém, quase nada de brasileiro, se você não sabia falar português, como que foi? Né? Eu acho que vê aí. Você sabia, Eu né? conheço Foi? muitas mulheres que iam embora pro Falar Brasil nessa japonês, época ganhar desculpa. bebê. É. Foram embora pro Brasil, né? Que se sentiram mais seguras. Engravidavam e iam embora porque às vezes até o Mas médico aconselhava, né? sim, mas olha só que coisa. E quem não tinha condição de ir embora? Pois é. Daí Entende? acabava também, tem aquele negócio de idioma. Tem o Infelizmente, idioma, sim. a comunicação às vezes atrapalha um pouco. Um pouco não, bastante, né? Em É, tudo, quase. Em quase tudo aqui no é. Japão, eu falo que a Que no Japão é comunicação mais difícil. é a chave. Mas legal que a Jaque até colocou a informação também, porque eu creio que muitas mães passaram pelo que a Jaque passou aqui. O que eu tive de Ah, sim. mães que tiveram traumas, de que nem o que ela falou, depois ela nunca mais quis ter filhos. Eu tenho muitas mulheres que não quiseram ter filhos e depois, eu creio que não é o caso da Jaque, mas depois também desenvolveram miomas ou endometrioses, tá? A gente vai falar depois
a Nay vai começar a fazer o curso aqui de aromaterapia, e isso a gente explica muito dentro do curso para entender. Então, os traumas, às vezes, geram doenças, sim, e muitas vezes a gente não entende o porquê. E isso tem que, quando a gente entende, fica mais fácil da gente resolver os problemas. E, às vezes, vem num problema que foi um parto traumático. Então, tem várias coisas que a gente pode desenvolver. E legal da Jaque ter colocado isso, porque o que aconteceu com ela, tem muitas mulheres aqui no Japão que também aconteceram e tem vários problemas de saúde. Miomas, endometriose, além de mioma e endometriose, tem todos os problemas também emocionais que geram isso. Eu tive minha caçula em 98, as duas estão ali, no páreo. Foi cesárea por outros problemas de saúde, mas foi muito tranquilo e com certeza o conhecimento de... Ai, que bom, Lu, olha só que diferença. Então, eu sempre falo isso, que por mais que a gente... às vezes não sabe o idioma, em vez de pegar qualquer pessoa que às vezes é só seu amigo, que só sabe falar alguma coisa, é legal você buscar um profissional, né? De tradução Sim. também, não é, o Hanai? Você que você eu, fala, eu... mas o termo médico é bem interessante ter um profissional que entenda, né? Até esses tempos atrás, meu pai foi tomar a vacina. Aí chegou lá, eu não pude ir, eu não lembro, acho que eu tinha um compromisso, eu não fui junto com ele. Aí tem aquela parte de preencher os papéis da vacina lá, tudo tal. E aí, como eu não tinha preenchido aquilo ali pra ele, a pessoa que tava como voluntário lá traduzindo, perguntou se ele tinha tremedeira. Ele falou Aí meu que pai falou, tremedeira não tem. Daí, depois que ele falou, ó, me perguntou se eu tenho tremedeira. Eu falei, como? O quê? Lei? Aí eu falei, no papel Era da epilepsia? vacina, Que era? epilepsia. Era epilepsia. Olha, já A gente já é automático. Desculpa, a Jaque colocou aqui. Sim, eu desenvolvi mioma, operei 3 vezes no ano passado. Tirei o útero, múltiplos miomas e já estava com tudo. Nossa, que pena, Jaque. Por isso que eu falo, gente, aromaterapia tem tantas coisas que quando você começa a estudar, você sabe o que desenvolve. Por isso que eu falo, quando o corpo fala, a gente começa a não entender isso, a gente começa a desenvolver doenças por causa de um trauma, às vezes de uma cirurgia, ou seja, de um parto. Então isso é muito importante também. Acho que deu uma travadinha, Arnai, vê se voltou aí. Aí, voltou. Então, isso é muito importante. Obrigada, viu, Jaque, de você até ter colocado isso, porque tem muitas mulheres que nunca vão achar que foi do parto e do trauma que ela teve. E quando a gente explica isso e a pessoa também entende, ela começa a se tratar, ela tem como recuperar o seu organismo, tá? Por isso que eu falo, quando a gente entende a doença, a gente começa a mudar alguns maus hábitos que a gente tem de se proteger, então a gente para de gerar doenças, tá? Mas obrigada até de você ter compartilhado aqui. Eu não sabia desse seu caso, viu, Jaque? Me desculpa. Não era falando de você porque eu nem sabia. Então, mas muito obrigada de você ter exposto isso aqui, porque é de suma importância. Desculpa, agora volta, Hanai, que foi importante que ela colocou. Aí voltando, tinha consulta no dia seguinte, eu cheguei no médico já falando, sorrindo. Falei, ela virou. Falei, ela virou, ajudei ela. Aí o médico falou, nossa, você sugou. Aí ele falou, vamos ver mesmo. Eu falei assim, não, ela virou. Eu falei, eu sei, o bumbum dela tá aqui. Eu falei, você tá sentindo já, lá, né? Ele colocou o ultrassom, ele deu risada. Ele falou, cancela a cesárea. Eu falei, tudo que eu queria. Tá cancelado, né? Eu falei, tá ótimo, então. Mas aí ela passou de 41 semanas também. Eu já tava tranquila, não fiquei ansiosa por causa disso. Pode ir normal. Você esperou o tempo dela. É isso, no tempo dela. Mas aí o médico falou, ó, vai chegar 41 e 3 dias, eu vou ter que induzir, porque, né, até 41 e 3 eu espero. Eu falei, não, tudo bem. Se tiver... Mas mesmo se tivesse que induzir, eu já tinha bem mais informação, né? Aceitaria a indução, tranquilo, e conseguiria ter um parto de boa. Aí, na data que eu tinha marcado para induzir, eu falei, mas só que eu vou fazer uns negocinhos aqui, fiz as caminhadas, né? Fiz tudo que a gente vai fazer no procedimento para entrar em trabalho de parto. Para ajudar a facilitar. Isso. Aí eu sei que 9h30 da noite eu acordei com uma contração forte e falei, agora vai. Né? Acordei com ela bem forte, você eu levantei. Com quanto? Deu 40 e quanto? 41 semanas e um dia. E internar para depois no outro dia induzir, né? Aí falei assim, não, tá bem forte aqui a contração. Deu a terceira contração, eu falei, vou ir. Porque do outro, eu falei assim, fiquei lá enrolando coisa, o menino passou por errado. Fui, parei no Combine e falei, ó, não quero passar fome dessa vez. Vou comer alguma coisinha. Parei no Combine, no meio do Combine, tive uma contração bem forte, agachei a mulher, dai jump.
tô tranquila aqui, não tem problema. Aí peguei meus bentozinhos, fui, cheguei na clínica tranquila, tava tranquila. Falei assim, mas eu sei que vou entrar em trabalho de parto. Aí 00:59 a bolsa estourou. Aí entrei em trabalho de parto, ficou rápido, né? Começou a dar as contrações mais fortes mesmo. Só uma pergunta não pertinente, mas você conseguiu comer? Ou nem comeu? Comi o onigiri. Deu 1:34, ela nasceu. Uau, que Foi maravilha. O tempo de eu levantar, eu ir pra cadeira. Eu falei assim, não, tudo bem, estourou a bolsa. Vou deitar um pouco aqui enquanto a parteira tava pegando as coisas. Na hora que eu deitei de lado, ela nasceu. Uau. Tanto que nem foi do jeito que foi. Você imaginava também. Aí eu sei que a parteira veio correndo, ela jogou os paninhos assim que ela tava pegando, ela, mas detou gozaimasu. Eu falei, nasceu. Não deu pra filmar também. Ou seja, todo mundo fala assim, mãe, você tá querendo filmar, você tá querendo mostrar pra todo mundo, mas ninguém quer desse jeito, é isso, né? Não queria, não, eu não vou. Que bacana. Aí eu falei assim, não vou nem falar nada agora, porque vai que... Mas assim, foi muito tranquilo mesmo, a gestação foi bem tranquila. Preparação durante a gestação, até mesmo quem quer engravidar já for se preparando, já é outra tem como forma, ter um parto bem tranquilo. E deixa eu fazer uma pergunta. E aí, quando virou a chavinha que você falou, agora eu vou ser doula, eu quero estudar isso, quero trabalhar com isso? E aí? Foi... Minha filha nasceu em 2015, eu comecei a trabalhar em uma clínica, num clínico geral, né? Então, isso que eu queria saber. Você falou da clínica, era clínica do quê? Clínico geral? É, clínico geral, né? Só que ele era neuro. Só que a especialidade dele é neurologia. Então, que bacana. Daí eu comecei em 2017. Finalzinho de 2017 comecei a trabalhar lá. Como tradutora? Tem bastante contato como tradutora. Né? E eu sempre fui muito curiosa, né? Então, assim, pesquisei sobre ele, como que o médico era. E ele, assim, ele é muito legal, ele é muito bacana. Ele procura ajudar os brasileiros o máximo que ele pode. Que legal. A gente traduz muita coisa ali. Ele sabe que o brasileiro gosta de sentar no consultório e conversar. Perguntar. Isso. Então, aí quando ele mesmo ele acha que, assim, eu falo, a gente tá no Japão, o pessoal reclama dos médicos japoneses, mas desse daí não tenho o que reclamar. Até hoje, não trabalho mais lá, mas toda vez que eu preciso, meu marido faz tratamento de diabetes lá, a gente é super bem recebido, ele escuta, ele sabe que eu gosto de observar bastante, né? Ainda mais depois que, quando eu descobri que ele traduziu um livro falando sobre medicina baseado em evidências, fui pesquisar o que era isso. Eu falei, nossa, isso é bem legal, a gente conhece o nosso corpo, então a gente sabe o que a gente tá assim. Por mais que às vezes o médico fala, não é porque o médico falou que é isso, vai ser aquilo, né? Sim, isso é muito bacana por dois fatores, e lógico que a gente vai estar falando muito em curso isso, mas que nem já no dia 30 que a gente vai trazer o fisioterapeuta lá do Brasil, que a gente vai falar sobre lesões, ele também tem pós em neurociência. E é muito bacana isso. E muitas pessoas às vezes esquecem realmente que o corpo fala que tem coisas que são comprovadas, entende? E as pessoas esquecem muito disso, que tem um porquê, sabe? E eu sempre falo, se a maioria, exemplo, que nem você já ouviu falar da dor do crescimento, que muita gente fala, dor do crescimento. Eu falo, gente, isso é puramente emocional, sabe? Mas se você entender o que causou a dor do crescimento, aí você vai entender o que está acontecendo. Só que as mães, elas só ficam desesperadas na dor, no sintoma, esquecendo da causa. O que ocasionou essa dor do crescimento do filho? Entendeu? Nada mais é do que um alerta para falar, me ajuda que tá demais para mim. Entende? Então tem muitas mães que acabam esquecendo desses detalhes. Por isso que eu falo, gente, por isso que agora, acho que aos poucos as pessoas vão entender que estudaram uma terapia, por isso que leva um ano com a gente, porque é muita informação. Então acho que você vai ter tantas coisas que você vai só acrescentar no seu trabalho, que você tem em relação de doula, e também nas outras informações que você já teve. Porque eu falo isso, quem vai trabalhar com família, quanto mais informação a gente tem, não só do nosso corpo, mas emocionalmente da nossa família, a gente começa a entender como as coisas acontecem, o porquê que acontecem, né? Eu tenho certeza até da sua filha aí, quando ela virou, tem muita coisa que ela já estava ligada a você, que por isso que foi fácil para você estar... Não sei nada. Deu? Pera um pouquinho. Vai que ele precisa ir da ajuda. Tá lá no carro. Não. Gomei, Kátia. Não tem nada, pode resolver primeiro. A minha bolsa tá lá embaixo. Tá na minha bolsa. A chave do carro tá lá também. Deu? Não, sempre quando tiver alguma coisa, pode parar para fazer.
Então, nada tem essa ligação que você já tinha, que você já conhecia e que isso facilitou. É lógico que você não pode falar para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum querer empurrar, lógico, não tem como. Mas eu creio que como você estava tão informada e você já se conhecia corporalmente, já tinha todas as informações, lógico que ficou mais fácil. Sua filha só falou, ah, tá, mamãe só tá me organizando ali, entende? Eu creio que sempre eu falo, sempre nesses 17 anos, quanto mais a gente tem orientação, a gente começa a ter essa pulguinha que você tem. Adoro pessoas curiosas, justamente por inquietas, porque elas vão atrás. Eu falo que quem vai atrás aprende mais sempre, porque você aprende a questionar mais. E aí você eu gosto começa a ter muito mais, de observar, eu fico mais, observando bastante as crianças aqui você em começa casa a também. reter mais informação. E você, quando você observa mais, você vai ver. E isso dá naquilo, você vai ver que é fato, sabe? Que é lógico, que não é aquela coisa do nada aconteceu, e sim que sempre tem um porquê. Nossa, Hanai, que bacana isso porque a gente não tinha se conversado, não, né? Não sabia nada. E isso é muito bacana, porque eu falo assim, esses detalhes, Hanai, fazem a diferença no profissional, sabia? Quando a pessoa tem essa incômodo de buscar, porque aí você vai sabendo mais não só do parto e da gestação, mas para auxiliar aquela mãe que às vezes emocionalmente também não está bem. Porque você já começa a entender mais. E que, por isso que eu falo, Deus foi perfeito para você também, né? Foi colocando oportunidades para você só ir sugando e aprendendo mais. E depois você foi lá nessa clínica e quando você começou realmente a atuar como doula? Como doula foi e daí que veio a Lud. Não, mas na verdade eu estava já pensando assim em me programar para ir pro Brasil e me formar lá, formar lá. Mas aí Ludmilla chegou. Foi em 2017 ela chegou, 2017, acho que foi em 2017, aí finalzinho do ano já conheci ela, né? Pessoal, não, mas a Lud é doula, né? Já comecei a seguir ela, que eu não conhecia ela, comecei a seguir. Mas aí em 2018, como a gente teve contato com ela, aí ela viu que ela falou que ela ia dar o curso, eu falei, eu vou fazer o curso, fiz o curso com a Lud, e daí oficialmente formada como doula em 2018. Mas na verdade é isso, ou seja, você só uniu, né? Fundiu as suas informações com umas que eu creio que como você teve essas experiências, com certeza você tinha até uma certa bagagem bastante, né? Em relação das informações. Até em cesárea eu já entrei várias vezes já em cesárea. Aí, então eu sei como que era o procedimento da cesárea, acompanhei várias vezes, já entrei em UTI. Então, assim, nessa parte da área de medicina, fisiologia, já sabia bastante. Opa, mas aí vem bastante as técnicas que, assim, como não tinha informação aqui, não tinha coisa que eu não conhecia, que a Lud foi só acrescentando, né? Sim, até agrega, hoje, né? até hoje a Lud me ajuda bastante. Ela sempre me instrui com técnicas que ela é sugoi, gente. Ela faz se fizer isso, porque a Lud também observa muito, né? Por isso que eu falo, cada parto é um parto, assim como cada cliente vai ser. A gente é único, não tem jeito. Que nem o último parto, que foi bem difícil, que eu atendi semana passada, né? Mas infelizmente acabou em cesárea. Mas assim, a Lud foi falando, ó, pode ser por causa disso. Então, e aí a gente foi vendo, não, realmente, era isso mesmo. Então, ainda tem coisas que eu procuro me informar bastante, mas tem coisas que a gente não sabe ainda, né? Assim. Mas o legal que eu creio é essas experiências vão vir cada vez mais, e eu creio, ainda mais agora que você vai estudar também, tem muita coisa que você vai ficar muito mais perceptiva de como a pessoa tá e como o emocional altera muito, altera demais no parto. Entende? Muitas mulheres acham que não, eu tô super bem. Mas é isso que eu falo, às vezes o super bem por fora não é o mesmo super bem por dentro. Entende? E as preocupações aqui são diferentes. Esse último mês foram 4 partos e cada um foi de um jeito. Tinha uma que ela falou, não, eu não sou forte para dor, isso, aquilo. E de repente, ela ficou esperando a dor da morte chegar, a bebê nasceu e a dor da morte não chegou. Então, que bacana. Mas assim, totalmente preparada. Ela aceitou super bem, foi super rápido
o parto dela, né? Foi maravilhoso. Também já atendi mulheres já que falavam, não, eu sou forte pra dor, já passei de tudo nessa vida. De repente, uma patife, e aí, né? na hora que eu falo que eu sou patife pra dor também. Eu falo, gente, quer dizer, não falo não, eu sou mesmo, sabe? Então são coisas que a gente vai, lógico, às vezes a pessoa tira força e tem gente que vai falar, não tô aguentando mais. E às vezes só começou um latejo, entendeu? Já tá chorando e pedindo, que eu não vou esquecer, como que era? Aquele parto sem dor que o pessoal também pede, né? Anestesia do parto sem dor. Não aguento mais. Ó, já tá se descabelando, falando que não aguenta mais. Mas bacana isso. E deixa eu fazer outra pergunta, que nem você falou, né? Que é muito importante isso. Aí você fez o curso, hoje você atende. Como que funciona, né? Hoje você só trabalha com isso ou você trabalha com outras coisas também, Hanai? Só para entender, para as pessoas também que de repente querem trabalhar. Até o mês de maio eu estava na fábrica, fazia Nicotai. Né? Trabalhava no Hirokin, aqui, fazia Nicotai. Aí, mas assim, tava ficando um pouco mais pesado. Atendia. Final de semana, sábado, às vezes domingo, atendia, né? Faltava uma vez ou outra, entrei em trabalho de parto, conseguia faltar, né? Mas aí como começou a aparecer mais mulheres, eu falei assim, não, vou me programar para mim poder ser só delas, né? No mês de julho. Que bacana. Então, como foram 3 gestantes, eu falei assim, o meu chefe não vai compreender se eu faltar. 3 vezes, né? E não é só 3 vezes, né? Porque às vezes você tem que ficar mais tempo com a gestante. Às vezes eu posso ter que ficar 2 dias lá com ela. E no dia seguinte eu ainda não consegui, porque assim, eu fico o tempo todo acordada, né? Eu fiquei segunda e terça com ela. Eu acordei de manhã, segunda de manhã. Você estava sem dormir não sei quantas horas. Já estava. Acordei na segunda, 10 horas da manhã. E fui dormir terça-feira, 8 horas da noite. Uau. Então aí eu falo que eu entrei em coma na quarta, né? Eu acordava só para fazer o que tinha que fazer e não conseguia ficar acordada, dormia de novo. Então eu falei assim, bom, meu chefe não vai aceitar muito, né? Ele é muito legal comigo, mas ele não ia aceitar. Aí eu me programei para ficar parada, né? Esse tempo todo. Que bacana. E agora, bom, por enquanto, eu pretendo ficar também só atendendo como doula mesmo. Assim, né? Que bacana. Como o meu pacote, ele é incluso as traduções. Dá uma diferença, né? É isso. É o que eu falo. Então a mulher pode ter onde quiser. Sim, é uma diferença muito grande você saber falar o idioma e saber os termos médicos, porque não é só o idioma. Você tem que saber os termos médicos, que isso vai fazer mais diferença ainda para a gestante que fica segura, se sente mais segura, e também para o médico que tem uma doula que sabe comunicar muito bem e que também entende dos termos e entende, né? Não é só a tradução, que você também faz os procedimentos necessários para deixar essa gestante mais confortável, né? Que às vezes ele não consegue por não saber o idioma, né? Quer dizer, não então, só devido à pandemia, eu praticamente estou trabalhando só com as parteiras, né? Não tem as clínicas, eu vou, porque às vezes tem algumas consultas, com quem vai ganhar o bebê na casa de parto, algumas consultas são feitas na clínica, né? Com o médico mesmo, ginecologista, mas as outras, a maioria são feitas com as parteiras. Então, nesse tempo também eu criei uma relação muito boa com as parteiras, nossa, elas me indicam para todo mundo. Tem uma parteira lá que elas têm a associação das parteiras, né? A gente fala que brasileira tem os grupos no WhatsApp, ela tem os grupos dela no online, né? Sim, o Japão aqui funciona forte online. Tudo no online. E aí tem uma parteira que eu acho que ela deve ser meio presidente ali da associação, ela é bem alta, ela é Erai, né? Então são os senpai das parteiras. Eu fui atender um parto na casa dela, na casa de parto dela. Então ali, o primeiro, desde o começo até a hora do trabalho de parto, ela sempre foi meio receosinha, assim, sabe? Observando, meio desconfiada, só observando tudo. Ela tem 73 anos já. Uau! Aí eu lembro que quando a gente chegou em trabalho de parto lá, já ia ter que induzir, né? Aí a gente falou assim, não, vamos fazer um gabatê. Aí a gestante foi lá, ela não internou para induzir. A parteira já ficou achando sugoi aí, né? Porque tinha uma japonesa que ia internar no mesmo dia que a gestante que eu tava atendendo. Aí a japonesa foi, internou, não ganhou bebê. A menina que eu tava atendendo, ela foi de manhã, já tava já indo nos pródromos, já só faltava engrenar mesmo as contrações.
Aí fiquei com ela, a gente fez caminhada, né? Ela fez a caminhada, ela foi para casa dormir. Falei, não, agora deu sono, vai dormir, porque depois você pode entrar em trabalho de parto. E foi o que aconteceu. Ela acordou às 6h30 da tarde, já com contrações um pouco mais fortes. 8h50 da noite estourou a bolsa dela. O Foi bebê pra casa de nasceu parto? 1h40. A gente Opa, chegou na que casa de maravilha. parto quase 10 horas. Hum, Eu cheguei na casa de parto, a parteira ela deixou eu bem à vontade, bem livre ali. Era a minha que primeira bom. vez que eu tava atendendo ali. Hum. E ela só com o celularzinho dela. Tem tanta foto que eu nem vi que ela tirou. Ah, ah. Mas só Aí, observando também a sua isso, conduta, que japonês tem muito observando, isso. o japonês faz, observando o tempo todo. Quando eu usasse energia, voltou. Eu usando a sinergia ali, ela, mas o que é isso, pessoal? Isso aqui é sinergia, ajuda no trabalho de parto, nas contrações. Ela falou, nossa, que cheiro gostoso. Aí ela foi lá, catou, eu até dei risada, ela catou lá do fundo do baú dela uma caixinha com óleos essenciais, sabe? Eu falei, Hum. meu Deus, quantos anos esses óleos já estão aí? Ela falou Né? assim, Ah. aí ela, Tem gente que não sabe que tem precisa. validade, né? Ah. Então, você vê que tava bem amarela a tampa, sabe? Sei. Ah. Ela, você quer usar algum? Eu falei assim, não, 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 não. Você me dá de ovo, eu tenho os meus aqui, né? Eu falei assim, Ah. eu vou usar esses aqui. Ela, tá bom, então daí ela guardou. Quase que eu falei pra ela, joga fora. Já que a Aí validade ela já me deixou venceu. muito, Ah. ela já me deixou muito à vontade, tudo, então. Aí 1h40 o bebê nasceu, foi um parto super rápido, não precisou de indução, enquanto a outra japonesa que tava pra ganhar lá, só chegou no dia seguinte, 11h30 da manhã lá. Que maravilha, Daí né? fui fazer uma visita no dia seguinte, lá, coisa. Aí ela já veio, ela me viu indo embora. Ela, você já tá indo embora? Eu falei, já tô indo. Ela falou assim, olha, pode vir e tudemos aí. Quando você Delícia, né? precisar, ela Hum. falou, não importa a hora, se você precisar vir aqui atender a sua Dolanda, você pode vir aqui, ela fique à vontade. Madrugada, ela não precisa se preocupar. Ela falou assim, você pode vir em qualquer hora. Então, e meio Que que é pra você estar sensação criando boa, um né? vínculo. Uhum. Nossa, eu estou muito grata, muito feliz com essa amizade que eu estou tendo também com as parteiras, né, aqui no Com Japão. certeza. Mas tenha Ai, certeza que você é porque você está segura e orientando com segurança. E se ela percebeu isso, com certeza ela vai confiar. Nossa, que delícia. Parabéns, viu, Hanai? arigato. Aí tanto que depois eu fui fazer um tsuyaku na outra casa de parto. Aí eu cheguei lá, a parteira, nossa, parabéns, nasceu, bebê grande, tudo. Eu falei, oi? Ela foi super rápido. Porque ela mandou ela o tempo todo mandando ali no line ali o que estava acontecendo e as parteiras me acompanhando. Que bacana. Aí, nossa, foi muito legal. Aí encontrei com uma outra também, ela, ai, Vanessa, a gente falou de você na reunião. Então eu fiquei assim, meu Deus. Que Eu legal. falei, Que honra, eu né? Não é falei, aquela coisa, nossa, que gostoso. Estão e falando do que meu trabalho, né? responsabilidade, né? Ah, Eu vi, gente, que responsabilidade, porque se tivesse acontecido alguma coisa de não, errado ali, mas se, ela né? também é talinho, né? Essa é a Sim, diferença. Ela sim, sim. estava observando tudo. Ela, como experiente, com certeza, ela já estava ali esperando, entende? Mas que bacana que você conseguiu fazer tudo isso e tá Foi, também porque ganhando no meio de respeito e confiança. japonês, no meio de japonês, isso daí, já levei tanto não na cara, você é gaidinho. De eu ligar e conversar, e como eu só tenho nome japonês, eu não tenho nome brasileiro, de chegar na cara e falar, mas você é gaidinho, professor. E, tipo, a porta fechar ali, eu já passei várias vezes, mas assim, Que tudo que tem triste, né? acontecido, é isso, e entre as parteiras e ganhar a confiança delas, sugoi. Tanto que eu fui numa clínica fazer tradução, a parteira que tava ali, ela olhou, ela, Tomata, ela, você é alta? Ela falou assim, você é Hanai-san? Eu falei, sou eu. Ela, ai, prazer, não sei o que, eu sou parteira. Que ela tinha visto o trabalho que a outra parteira tava compartilhando, né? Que legal. Que bacana, E não? aí eu tô tentando ao máximo ajudar a levar também o coletivo nosso, né, das doulas aqui no Japão, Hum. para as parteiras estarem, né, conhecendo, porque tem bastante que não conhece ainda. Sim. Né, aqui a última menina que acabou em cesárea, a parteira foi com a gente o tempo todo. Aí ela falou, ela é doula, né? Num hospital grande, as parteiras lá, não sei o que é. Então, assim, ela, Hum. ela mesmo assim, É que tá não precisa entrando, saber. né? Na verdade, é o que eu Isso. falo. Quando eu cheguei aqui não, né? Mas são 17 anos trabalhando, e se não me engano, fazem 10 anos mais ou menos, 10 ou menos, que começou essa história da doula, porque até então
Não tinha, a gente não escutava isso. Isso. E eu nunca vou esquecer que eu tive uma cliente aqui que na verdade ela começou como cliente, que eu fui até fazer um baita para ela, porque ela tinha uma empreiteira, e ela falou, Kátia, por confiança, não dá para você ficar aqui? E ela tem que pedir a massagem porque ela estava retendo muito líquidos, ela estava ensinando peso. Quando ela fazia massagem, sério, era a coisa mais linda, que eu sempre falo isso. Quem faz massagem, ou quem trabalha com gestante, que é uma coisa que é maravilhosa, quando você faz massagem no bebê, sabe quando fica o bebê certinho, que você olha todo o contorno no bebê, porque ela diminuiu tanta retenção de líquidos, que ela estava tão inchada, com aquela barriga bem inchadona, de repente ela recebeu a massagem, aquilo diminuiu e ficou só o corpo da bebê dela. Hoje, quantos anos ela tem? Acho que 11. Será que é 11 ou 12? Nem sei, já passaram tantos anos, entende? E foi muito bacana. E dali também foram muitas mulheres que eu indiquei, mas eu não sou doula. É só em relação do emocional e da sinergia que a gente indicava para facilitar o parto, por causa da aromaterapia. E quando começou a surgir as doulas, falou, nossa, que bacana isso. Por quê? Porque quando a gestante recebe esse acompanhamento, esse detalhe no emocional, faz toda uma diferença para ela estar mais segura no parto. E as meninas só viam quando elas iam ganhar para mim, entende? Então isso também diferencia. Ela está colocando a Ana. A Ana é muito esforçada, dedicada em tudo que se propôs em fazer. Esse reconhecimento é merecido. Por isso, também creio, viu, Ana? Que bacana. A Ana foi sua cliente ou não? Ela te conhece já há um tempão. Não deu tempo. Mas não tem... A Ana mora em Xiga, né? Na época ela estava morando em Xiga, mas a gente já se conhece já tem um tempo já da adolescência, né? Da juventude, né? Então já tem uns anos já que eu conheço a Ana e ela engravidou, né? Mas devido à distância, nossa, eu tava super querendo entrar no parto dela e com ela, né? Mas assim, foi outro parto rápido também, né? Nasceu em casa. Que delícia! Mas é lógico, é isso que eu falo que é a diferença, Hanai. Quando você está aqui, se esforça, tem essa curiosidade de buscar, porque eu falo que isso dá toda a diferença, e você se esforça em aprender também, principalmente o idioma, né? Que isso abre barreiras, né? Você quebra as barreiras quando você sabe falar. Então, dá muita diferença. E o nosso objetivo com esse projeto de falar profissões e que as pessoas podem justamente isso, que você chegou aqui com 13, 12 para 13, na pré-adolescência, e você conseguiu Kátia, tantas coisas, sua cachorra. Peraí que meu cachorro tá latindo. Peraí. Vai lá. Gente, quem tá aqui, quiser mandar pergunta para a Hanai, também pode, viu? Que legal que a Lu entrou, a próxima live já avisando, então, sexta-feira é da Lu, da Flor da Montanha, enquanto a Hanai tá lá, já vou fazendo a divulgação. Sexta-feira a gente vai falar com a Lu, da Flor da Montanha, sobre bala de coco gourmet, e no sábado, com a Jaque, que nós vamos estar falando sobre panificação também. Então, quem tiver aí quiser entender um pouquinho das outras profissões também, gente, ó, já fique ligado. Aproveitei a sua saída para falar a divulgação das outras lives, tá? A Ana tá colocando aqui, sim, pedi socorro para ela, com a ajuda dela eu consegui entrar em trabalho de parto e foi tão rápido que nasceu em casa. Que maravilha, né? Então, por isso que eu falo, gente, que isso é diferente, porque às vezes as pessoas estão aqui tanto tempo, Hanai, e às vezes não tem mais essa coisa, sabe, que não tem mais motivação de procurar alguma coisa. A Tamires também, sou muito feliz com o crescimento profissional da Hanai, ver esse reconhecimento de parteira japonesa é incrível. Tá vendo, tá? Se você tivesse aqui, eu também, a Tamires também estava fazendo a mesma coisa, também é doula, hoje ela está no Brasil. E quando ela estava tendo esses reconhecimentos, eu sempre falo isso, eu fico tão orgulhosa das alunas, não só de alunas, mas que a gente conhece, está tendo conquistas. A gente vibra tanto com essas conquistas que tem muita gente que eu falo que as pessoas tinham que vibrar mais pelos outros, sabe? Porque é o que nem eu falo, às vezes, que nem lógico, você, Hanai, não dá para você não ter experiência para você não ser doula, né? Fica muito difícil. E a mesma coisa que eu também falo em relação da alimentação, que aqui acho que todo mundo sabe, que às vezes as mães começam a fazer coisas que elas sabem para ajudar no financeiro da casa, no apoio da casa. E tem gente que está começando e tem gente que já está no mercado e às vezes fica denunciando as outras pessoas só porque elas estão começando. Eu acho isso tão ruim. Por quê? Porque às vezes a pessoa está começando que ela quer ver, às vezes até se vai dar certo, se ela vai conseguir fazer isso ou não. E tem gente que às vezes tem tanta má índole, tem tanta raiva, tanta inveja das outras pessoas que não está fazendo nada e tem raiva, e acaba tendo
essa denúncia, né? E eu falo que as pessoas aqui deviam de pensar um pouquinho mais, de se ajudar, de ter, sabe, essa realmente praticar compaixão com as pessoas para crescer, né? E não ficar só pensando, eu tenho que denunciar porque eu não quero que ela se destaque. E sim, a gente está ganhando com as pessoas que têm essa formação, que estão conquistando o seu espaço. Eu falo sempre isso, que eu fico tão feliz com cada pedacinho que eu vou vendo das pessoas que vão conquistando espaços, que vão conseguindo ganhar mercado aqui. Por isso que a gente sempre tem essa coisa de chamar, sabe, as pessoas de falar, ó, que legal, tô vendo seu trabalho, vem aqui falar, por quê? Porque quer que tenha a mesma linha de pensamento, mas que mostre isso, que seja, que inspirem outras pessoas, falar, sair, sabe, da zona de conforto, de você sair da zona de conforto e justamente falar, meu, vou lá estudar e vou fazer isso. Aqui a Tamiri já escreveu e aqui a Lu tá falando. Sim, né? Com certeza, viu, Lu? Por isso que a gente vai estar conversando e esse é o nosso objetivo fazendo essas lives de profissões, para as pessoas se identificarem e conseguirem sair dessa zona de conforto, sabe? Que eu sempre falo, a gente está acostumado a trabalhar em linha de montagem e sem perceber a gente começa a ficar só nessa vida. Tem iniciativa, sem fazer as coisas e tem como fazer muita coisa. Bem, como eu sei que você tem filhos, também já passou bastante hora, né? Uma hora e meia aqui falando, mas eu queria te agradecer muito, porque foi tão rico a sua experiência, Hanai, você contar os seus 3 partos e também o que fez você buscar. Espero que cada vez mais você cresça, né? Aqui tem a Japinha e o Anaga, é isso? E o Anaga falando, fico muito feliz com o surgimento de doulas aqui no Japão. Tive a sorte de ter uma doula no meu primeiro filho. Essa divulgação é ótima para as mamães. Por mais informações, mamães, sim, olha, e o Anaga também acho, por isso que o nosso objetivo de projetos é trazer informações. Então, hoje foi a Hanai, mas na verdade a gente já fez a Tamiris também falando o que era a doula e qual a importância. A gente trouxe a Lud também falando mitos e verdades sobre em relação da doula, do parto, na verdade. E a gente quer colocar mais experiência e informação, principalmente sobre a amamentação, que muitas mulheres esquecem. Não só trazer da amamentação, mas que nem a Lena que veio falar sobre nutrição, eu tenho que até conversar com ela também depois, se tem essa coisa dela poder orientar também só para as mães que estão amamentando, qual alimentação que às vezes, dicas de coisas que às vezes as mães esquecem, sabe, disso, e acham que eu posso comer qualquer coisa, né, quando eu estou amamentando, que eu posso comer muito doce, muito chocolate, né, e que não vai dar nada para o bebê. Então, as pessoas precisam disso também. Então, gente, a gente vai ter ainda nessa semana, lembrando, algumas lives de informação também. E, novamente, Hanai, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. Eu creio que muitas pessoas puderam, acho que, se inspirar e, de repente, quem sabe... Eu sempre falo isso, gente, não é concorrente, não. Quando vão surgindo mais profissionais na nossa área, as coisas só vão melhorando. Profissionais. Sim. Desde que sejam profissionais. Né? Não que sejam pessoas que, não, eu quero ser, não vou fazer nada e só vou... Não, tem que estudar, né? Tem que estudar, se profissionalizar. É legal você saber o Nihongo mais ainda, né? Porque é muito importante para você ganhar confiança também, né? Do japonês. Senão, como que você vai fazer, né? Fica difícil. É tão legal que semana passada, é que a gente tá feriado agora, foi toda semana passada, a parteira japonesa, a senhorinha lá, ela me ligou, ela falou, tô com uma gestante brasileira, ela fala Nihongo, mas assim, aquele assim, picadinho, sabe? Ela falou que consegue se comunicar, mas eu queria, ela falou assim, que você viesse, eu quero apresentar o seu trabalho para ela. Ela falou assim, que se fizesse tradução, porque ia precisar de umas partes mais delicadas, né? Eu falei, eu tô com medo dela não entender. Né? Ela falou assim, perguntou se eu poderia ir, ela falou assim, eu tô te contratando, eu vou pagar a sua hora. Uau, que gostoso, Foi sugoi, e assim, eu fiquei muito feliz. Então, ver que tô podendo entrar no meio delas ali, ganhando confiança delas, porque tem bastante lugares que, sabe, que tem Tsuyako aqui nas clínicas obstétricas, mas, assim, infelizmente, às vezes acaba escutando umas coisas que não traduz tudo, porque a gente sabe que também, eu trabalhei em clínica, eu sei que é corrido atender tanta gente. É uma pessoa atrás da outra. E não dá. Mas você tem que pelo menos gostar o que você faz, porque senão você não se dedica. Essa é a diferença. Então, e às vezes a mulher ali, eu tô com isso, aquilo, e de tanta vez que já atendeu e não era isso, às vezes, não, mas isso aí não é nada. Entendeu? Às vezes não acaba tratando também a mulher de um jeito que meio que desrespeitoso, acaba magoando. Licença, né? Sim, com certeza. Mas
Olha, adorei o que você colocou aqui. Obrigado de coração de você ter Eu que participado. agradeço. A Tamiris está avisando aqui que tem no coletivo Dar à Luz, no grupo delas está tendo também curso de doulas. Então, gente, quem quiser, além de seguir a Hanai, gente, além de seguir a Hanai, é muito importante, vocês podem seguir aqui o coletivo Dar à Luz, quem quer trabalhar ou fazer curso em relação de doula, tá? Então, isso é muito importante. Nessa semana, só lembrando aqui, a Lu, que está aqui falando da Flor da Montanha, vai estar falando, e a Jaque também. E na semana que vem, a gente vai estar falando em relação um pouquinho, que é outra informação que eu sempre falo, que ninguém gosta de Taiso aqui, né? Mas se eu soubesse a importância do Taiso e se eu souber algumas atividades para prevenir minhas lesões e diminuir minhas tensões na fábrica, eu acho que vai ter mais gente melhorando a sua qualidade de vida. A gente vai estar falando sobre isso. E as pessoas também podem mandar pergunta. E outra coisa, quem tiver também dúvidas, gente, pode mandar tanto aqui para a Hanai, que eu sei que ela vai respondendo na medida do possível, viu? Então, e se vocês quiserem também mais tema, gente, coloca aqui para a gente estar atendendo. Porque o nosso objetivo da Natural nesses 17 anos, para quem não sabe, a gente já está 17 anos aqui no Japão, sempre foi orientar e informar. Só que, lógico, com as lives isso facilita mais. Né? Então, nosso objetivo é trazer profissionais. Sempre não são pessoas só que gostam. São profissionais qualificados que vão estar falando sobre cada assunto, tá, gente? E muitas vezes a pessoa não acha que é importante, mas é importante você ter um profissional qualificado e lembrar, todo profissional qualificado tem um custo, não é de graça. Senão as pessoas acham, estou acostumado com as coisas gratuitas. Gente, tem um porquê das pessoas estudarem, tá? Deixa eu descer. Então, só terminando, gente, que Hanai, quem sabe, todo mundo que tem filho sabe que é uma coisa, né? Já estão 1h30, os filhos já devem estar desesperados, querendo falar, mãe, a gente quer cabecinha viver. fica ali assim. Né? Cabecinha parece. Não tem nada, pode aparecer, porque a gente sabe que criança é normal. É que nem eu tô dando aula, às vezes as crianças vão entrando assim para querer dar um oi, para saber quem que tá falando, não tem problema. Mas só pra gente não passar do horário também. Hanai, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês gostaram, gente, deixa o seu curtir e compartilhe a live para quem sabe mais pessoas entendam que eu posso buscar, eu posso sair da zona de conforto, eu posso me tornar um profissional e trazer mais informação para essa comunidade nossa latina. Porque eu sempre falo que é importante a gente lembrar da nossa comunidade, de informar sempre que isso vai fazer a diferença. Tá bom? Então, Hanai, beijo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Amei te conhecer também por aqui, porque na verdade tinha muita coisa que a gente, lógico, ainda não conseguiu se falar. E todas vocês, gente, sejam bem-vindas. E a gente tem live, então, na sexta-feira, tá bom? Muito obrigada, Hanai. Eu que agradeço, Kátia. Então tá. Então até as próximas, né? Lógico a Tamires também. Eu tô esperando. Mandei mensagem pra Tamires ali, ó. Já tô dando recado na live, viu, Tamires? Viu? Ó, depois você responde lá, tá bom? Gente, obrigada e fiquem na paz e até a próxima live. Só vou esperar você sair só para fechar aqui e concluir, tá bom? Então, tá. Obrigada, tá bom, Hanai. Então. Obrigada, Kátia. Tchau. Gente, então quem tá aqui, ó, muito obrigado pela participação novamente. Né, tá, qualquer coisa que você lembrar, você me escreve, me responde ali. Eu sei que você também tá corrida aí no Brasil, né? Então tá, demorou, né? Serve ali para falar e vão marcar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais temas ou mais informações, a gente sempre trazendo informações. Eu falo que a gente aqui na Natural, a gente trabalha buscando família. Então, não é buscando família, mas buscando informações para a família. Então, lembrando que a gente vai ter natação também e dicas de afogamento. Eu sei que era mais para ser antes do feriado, mas eu creio que toda informação é válida. A gente vai também ter prevenção de... O que a natação trabalha para o desenvolvimento infantil? Principalmente isso que a gente vai estar falando, porque... Aqui tem muitas pessoas que não sabem, mas a natação é excelente. Não só a natação, o esporte em si é excelente. Então, eu estou trazendo os profissionais, gente, que são palestrantes internacionais, tá? Dão cursos para formação de profissionais lá no Brasil, que eram meus colegas de curso lá no Brasil. E eles vão estar aqui também participando. Fora que também a gente vai falar sobre judô, gente, também desde para criança, desenvolvimento pessoal, o que ele pode trazer. E finalmente também a gente vai ter uma psicóloga aqui para estar falando com vocês. Então, ó, a gente vai ter muita informação nesse mês de agosto e no mês de setembro. Então, gente, curte aí, se você ainda não curte a Natural, acompanhe o nosso trabalho.
A gente não fala só de aromaterapia, não fala de óleos, a gente fala de tratamentos e mudança de comportamento, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu curtir, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva aí. Até a próxima live, que vai ser com a Lu ali da Flor da Montanha na sexta-feira e no sábado com a Jaque. Sofia fez, então eu vi o primeiro dia de aula que você compartilhou, vi ela meio assim, a gente estava vendo, mas que bacana. E aí depois a gente se fala, então, depois do fechado, viu? Tá, imagino, que legal, né? Imagino que ela amou. Então a gente está falando também, vai falar sobre judô e também tanto profissões, gente, para a pessoa às vezes entender que ela pode se formar aqui e estudar. A gente está trazendo a Kyo, que é isso, ele é brasileiro, mas estudou aqui na universidade no Japão, gente, trabalha dentro das universidades ensinando, é técnico, é árbitro da Federação Japonesa de Judô, então ele vai estar orientando também. Então, gente, você tem os seus filhos? Chama para ver a live, olha quanta coisa pode aprender. Meninos que muitas vezes sofreram bullying, vamos colocar eles nas artes marciais, gente, não tem só arte marcial, como natação, todo esporte ensina para os filhos disciplina, então eles aprendem muitas coisas, gente. Então, tem muita informação aí para vocês, tá bom? E lógico, se tem mais gente, que a gente já falou com a psicomotrista, com a Mel, falamos com a nutricionista Helena, né? Gente, tem mais dúvida, coloca lá pra gente que a gente convida de novo para trazer mais informações para vocês, tá bom? Então, eu agradeço todo mundo que participou. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada. Opa!